Muito obrigado agora sim. Muito obrigado pela participação. Meu nome é Fernando Cunha, alguns já me conhecem aí, que eu fico seguindo no Instagram, outros já viram o canal no YouTube, né? Outros já podem ter visto algum conteúdo, algum curso que eu já tenha dado, enfim. Mas quem não me conhece, eu tenho uma formação meio diferente, assim. Eu, desde a graduação em Química, lá nos idos de 2009 para 10, comecei a estudar esse assunto. Em 2010, eu comecei a implementar isso no Ministério da Agricultura como estagiário ainda, graduando em Química. E de lá para cá, já rodei aí bastantes lugares, né? Desde laboratórios públicos, instituições nacionais, internacionais, como a OMS, e laboratórios privados também. Então, assim, a gama de problemas que eu já taquei é bastante variada, né? Claro que eu tenho um foco especial em química, em análise de alimentos, por causa da minha ligação íntima com o Ministério da Agricultura. Mas já tive também em outros setores, ensaios mecânicos, placas solares, até ambiental, enfim, uma série de ensaios. Mas o que eu quero aqui com vocês hoje é desenvolver, despertar em vocês uma mentalidade de metrologia, né? Nós não vamos seguir o raciocínio que eu vejo muito por aí, assim, de começar a listar o que pode afetar, o que não pode resultado. Não, não é bem assim que nós vamos fazer. É diferente. O que eu quero propor para vocês é diferente, né? Então, pela amostragem que a gente fez aí rapidamente, química tem água, tem ambiental, tem alimento, tem biologia, que é coisa que eu já fiz e já atuei bastante nesses laboratórios, em algumas dezenas aí que eu já passei, né? Então, a primeira coisa que eu vou confessar para vocês é o seguinte: se vocês quiserem entender o que é a incerteza de um resultado, o que é o resultado de medição, qualquer medição de qualquer área do conhecimento, química, biologia, física, o que estiver fazendo, primeira coisa, é esquisito que eu vou falar, mas esqueça fonte de incerteza. Primeira coisa é isso, porque você não vai entender o que está acontecendo a partir de imaginar fontes de incerteza. Inclusive, eu estou pegando um gancho do último vídeo que eu postei no canal para poder dar direção nesse bate-papo de hoje, né? Seja o que você estiver fazendo, da área que você for, não pense numa lista de fontes de certeza. Isso aí não é a compreensão do que você trabalha, do seu ensaio. A compreensão do seu ensaio, ela começa em você entendendo o que você está medindo. Ou seja, o que você precisa medir para chegar no resultado. Se eu estou medindo pH de uma amostra, eu tenho que fazer a leitura dessa amostra no pH, eu tenho que ler um padrão ali de verificação para poder, né, fazer uma correção, se necessário, fazer N vezes, algumas vezes, essa medição para ter uma estimativa de uma repetibilidade e considerar a calibração daquele equipamento e a sua resolução, basicamente. Então, percebe que eu não falei a palavra incerteza. Eu falei a palavra medida de pH. O que a medida de pH tem, né? Começa com a leitura da amostra. E isso vale para tudo que eu for falar aqui. Então, se você está fazendo, por exemplo, um ensaio gravimétrico, que é a umidade em alimentos, né? Gravimétrico, o que você precisa para obter a medição, o resultado da medição? Eu não estou falando em certeza, esquece incerteza por enquanto. O resultado da medição de uma análise como a de umidade, que é gravimétrica, ou qualquer outro procedimento gravimétrico, particulado também tem, lá na atmosfera, na análise de ar também tem, é você pegar uma massa e tirar a diferença de uma outra massa. Quais massas são essas? Uma massa, um cadinho com a amostra antes do processo e depois do processo. Que o processo, no caso de umidade, é aquecimento, que eu preciso aquecer para perder água, e aí essa diferença vai ser a massa de água que eu estou investigando. Se você dividir esse resultado pela massa original, vai ter uma porcentagem de umidade. No caso da gravimetria de material particulado, eu acredito que não tem essa divisão. É a própria diferença que eu quero investigar. É a massa de material particulado dentro de um ensaio ambiental. Então, repare, tudo que eu estou falando aqui é resultado de medição. Pensa no resultado, pensa nas grandezas. Esquece incerteza no primeiro momento. A partir do momento que você pensar nas grandezas, você vai começar a desenhar uma equação na sua cabeça que você já conhece na prática. Às vezes, se eu perguntar na teoria,
você vai dizer que não sabe ou que não tem certeza. Mas na prática, olha tanto tempo que você já faz isso. Na prática você conhece, você trabalha com isso, conhece muito melhor do que eu, né? Se você está fazendo uma titulação, o que você está medindo para descobrir aquele resultado, aquele valor? Eu estou medindo um volume. Eu preciso do volume. Então, eu sei que volume, indicado pela bureta, é uma grandeza do meu mensurando. Que mensurando? Concentração de qualquer coisa. Concentração daquilo que eu estou medindo. Pode ser proteína, um site de proteína por titulação, né? Enfim, você tem uma série, todos os exemplos que eu citar aqui seguem a mesma lógica. Se eu tenho curva de calibração, o que eu estou medindo? Um sinal analítico, eu quero um sinal instrumental, né? Eu preciso de uma amostra para ler um sinal instrumental. Ah, mas se eu ficar só com o sinal instrumental não é suficiente. Realmente não é suficiente, porque o que eu vou fazer se eu achar que aquela amostra tem 0,085 de absorvância? O que isso me ajuda? Ah, então ela não é suficiente. Eu preciso de outras coisas. Que coisas são essas? Uma curva de calibração que me dá um A e um B, ou melhor, um B0 e um B1. Prefiro chamar assim, B0 e B1. Intercepto e inclinação da curva. Então, esses carinhas também entram, eles são grandezas, eles são medidos, apesar de serem estimados, né? Mas eles são estimados com base em medidas. Eu não falei ainda de incerteza, mas é isso que você precisa entender para entender incerteza, e não começar pela incerteza. Tudo bem, passamos pela curva de calibração. Então, curva de calibração você vai ter sinal da amostra, o A e o B da reta, que eu chamo de B0 e B1. Se tiver diluição, o que é a diluição matematicamente na sua resposta? É uma razão de volumes. Se você pegou um balão de 100 e pipetou 10 ml para diluir nesses balões de 100, você vai multiplicar a resposta por 100 dividido por 10, porque eu quero inverter, eu quero obter a concentração original. Então, tem mais duas grandezas aí, volume de balão e volume pipetado. Para garantir a rastreabilidade desse resultado, eu deveria colocar uma correção, um fator de correção de recuperação, que é passar um padrão externo à curva, e aí você passa esse padrão externo de modo que ele vai carregar o valor original do material de referência, ou um produto desse material de referência, uma solução preparada a partir dele, né? Certificado de preferência, se tiver, e aí você vai avaliar se aquele procedimento do momento, se o seu ensaio do momento está conseguindo uma recuperação adequada, 90%, 95%, como queira, né? E aí, independente de quanto der, pode até dar 100%, não tem problema. Eu faço a correção, obviamente que se o fator de correção se for 100%, ele é 1, porque a concentração teórica era 100 e você achou 100, mas é uma razão. Então, essas duas concentrações também entrariam no cálculo da concentração, ou na estimativa da concentração. Eu ainda não falei de incerteza, estou falando do mensurando. Mensurando é aquilo que você quer medir. Então, a concentração, no caso de curva de calibração. Depois que você tem essa equação montada, é que você vai pensar lá na frente na incerteza. Mais um exemplo, biologia. Eu sei que tem biologia aí, né? Foi dito. Em biologia, é muito comum, como ainda a metrologia para a biologia é tão nova, para a química não tem nem 30 anos, né? Começou nos anos 90, no mundo, e no Brasil 97, no mundo em 93, alguma coisa por aí. Biologia é mais nova ainda, né? E dá muita confusão, dá muita confusão. O pessoal quer mudar para fazer um log das respostas. Não, esquece esses procedimentos estatísticos, esquece isso. Está fazendo biologia? Está fazendo contagem? O que você está medindo? Estou medindo a quantidade de unidades formadoras de colônia, estou medindo o número de bactérias, estou medindo fungo, sei lá, o que estou contando alguma coisa, né? Vou considerar o ensaio de contagem, que ele se diferencia um pouquinho mais. Mas biologia tem muita variação, tem número mais provável, tem outra forma de ver, tem umas plaquinhas lá que você tem que corresponder ao vertical na horizontal para achar a resposta, que eu não lembro o nome disso, se alguém puder me ajudar depois. Mas eu vou focar principalmente em contagem, né? Porque é o grande gerador de dúvida e é quem geralmente anda, é o mais forte dos ensaios para ambientais e de alimentos, contagem. Então, se você está fazendo contagem, o que é você mensurando? Número, unidades formadoras de colônia.
ou de forma absoluta, ou por ml. Aí depende da abordagem, né? Tem abordagem que divide pelo volume no final, tem abordagem que dá o número contado logo de cara. Então, você vai montar o mensurando dessa forma. Esquece incerteza, esquece repro, esquece log. Não. Pensa no mensurando. Seu mensurando vai ser número contado. Se você estiver estimando uma reprodutibilidade interna, chamando um outro analista para contar, tudo bem. Não é obrigatório, mas tudo bem. Mais uma correção dessa repro interna. Por que eu estou colocando correção? Sempre eu falo de grandeza e correção, grandeza e correção. Porque incerteza não existe sozinha. Não existe uma incerteza que aparece do nada. Não existe isso matematicamente. O que é a incerteza matematicamente? Nada mais é do que variância de uma variável aleatória, lá dos primórdios da estatística. Então, se eu falar em incerteza, eu obrigatoriamente teria que ter definido uma grandeza anteriormente associada a ela. Se eu falar que existe uma incerteza de repro para um cálculo de unidade formadora de colônia, eu tenho que ter definido quem é a variável dona, proprietária dessa incerteza de repro. Eu não posso jogar uma incerteza num cálculo sem fazer esse casamento adequado. Por isso que quando eu falo para vocês, esqueçam incerteza no primeiro momento, pensem no mensurando, é por isso. Porque quando você pensar no mensurando, você tem as suas variáveis montadas na sua equação do mensurando, função de medição, equação do resultado, como queira chamar. E a incerteza só vai existir, só vai poder ser estimada quando essa equação estiver pronta, ou na sua cabeça, mas no POP, de preferência no POP, né? Então, o que eu mais desejo ver quando eu pego um procedimento de ensaio? Eu quero chegar na parte final desse procedimento e achar lá um item chamado resultado, ou equação do resultado, ou cálculo do resultado. E ali eu quero encontrar uma equação para qualquer procedimento, seja titulação, curva de calibração, contagem biológica, o que você estiver fazendo. Eu quero ver, no final do seu procedimento de ensaio, uma equação, chama, como quiser chamar, cálculo do resultado, estimativa do resultado, equação do mensurando, né? O VIN chama de equação de mensurando, ou função de medição. Mas a ideia é a mesma. A ideia é que você domina as grandezas que estão sendo medidas. Só depois disso é que você vai entender uma estimativa de incerteza para aquele ensaio, né? O que acontece hoje em dia? Hoje em dia não, desde que eu trabalho com isso eu vejo. Eu pego a planilha de incerteza do seu laboratório. Aí eu vejo uma lista lá, uma lista de fontes de incerteza. Aí eu já fico desconfiado, porque eu sei que dali vai ser... Se você tem muitas fontes de incerteza assim, soltas, né, vindas de um brainstorming aleatoriamente, eu sei que não tem uma equação do resultado que casa com aquela sua lista, né? Eu já sei que não tem, porque não é assim que se faz, não é lista de fontes, né? Se você quiser montar uma planilha de cálculo, você tem que montar o cálculo do resultado da amostra. A incerteza é apenas uma consequência do resultado, é parte do resultado, né? Eu já vi também vários laboratórios que colocam uma planilha para calcular resultado e uma planilha separada para incerteza. Isso não existe matematicamente. Isso não existe. Você precisa entender que a sua planilha, a sua forma de calcular, que seja no Excel, seja na mão, o software que você quiser usar, ela é a estimativa do resultado da medição, da amostra, de cada amostra, né? E aí, a incerteza ela é simplesmente parte do resultado, assim como a unidade de medida, ppm, miligramas por litro, unidade formadora de colônia, isso é parte do resultado. Eu quero saber, eu preciso saber a unidade do resultado, né? Ah, concentração do analítico, mas concentração em qual unidade? É miligrama por litro? É ppm? É ppb? Né? É microgramas por litro? É microgramas por miligrama? Enfim, microgramas por quilograma, se for uma coisa muito pequena. E isso é parte do resultado. É tão parte do resultado quanto a própria incerteza é parte do resultado. Então, outra situação que eu vejo muito, o relatório da sua análise, o laudo de análise. Um valor de concentração está na página, sei lá, na primeira página do relatório. E a incerteza está numa página, muitas páginas depois. Não, é parte do resultado, né? Senão eu colocaria unidade de medida lá no final, lá
lá na conclusão do relatório. Não dá, ué, né? Nós temos um resultado, nós temos que pensar em resultado de medição e não em certeza sozinha, porque isso aí não faz sentido. Então, qual que é a minha proposta, a minha ideia aqui? Primeiro, quebrar essa mentalidade. Você quer montar um modelo para o seu ensaio de incerteza? Primeiro, esqueça a incerteza. Pensa no mensurando. Pensa nas grandezas. Pensou nas grandezas? Como que essas grandezas se rearranjam, né, para montar a equação do seu resultado? Pode parecer difícil, mas muitas vezes a resposta ou está no seu procedimento, já foi aprovado lá, já foi acreditado e tudo, ou está na referência que você usa para fazer aquele procedimento. O Standard Methods mais comum aí, pessoal da ambiental, né? Então, o Standard Methods, ele já dá uma equação em todos os seus ensaios, ele já dá uma equação no final do texto, né, de cada metodologia, para cada analito, e já tem uma equação lá. O que você precisa fazer? Pega aquela equação e vai adequar, vai ajustar, vai pegar uma grandeza de volume e vai abrir nas suas correções, né? Porque o Standard Methods ele não te dá a equação totalmente completa da forma como você precisa, mas ele dá o ponto de partida, é o mais importante. O mais difícil ele já fez para você. Cálculo do resultado. É só você ir lá no Standard Methods e olhar. A partir daquela equação, o que você precisa mexer? Identificou o volume, identificou uma massa, uma medição direta, abre essa variável, porque ela não é só ela sozinha. Aquilo ali é um valor indicado, mas esse valor indicado ele tem calibração, aquele instrumento foi calibrado. Mas eu não estou falando de incerteza ainda, estou falando de correção de calibração. Calibração mostra um erro de calibração e você vai lá e corrige aquele erro, né? Volume e massa são os mais comuns. Você tem ali, às vezes, uma medida de uma concentração de um padrão que está pronto ou que já foi preparado e já foi calculado. Então, você tem mais uma grandeza, né, a ser considerada. E ali você modela aquela equação da forma como você precisa, né? E vai ter exatamente o que eu falei. Se o procedimento for de titulação, a equação que o Standard Methods vai te mostrar vai ser uma coisa bem parecida com uma equação genérica de titulação, que é volume calculado pela bureta. O Standard ele usa muito volume de branco, né? Então ele subtrai por um volume de branco, às vezes, multiplica por uma concentração de padrão, que é o da titulação, multiplica por uma constante ou conversão de unidades, ou fator de conversão, dependendo do ensaio, como é que ele chama, e divide pelo volume utilizado para preparar a amostra, ou até mesmo massa. Tem algumas titulações que usam massa, você vai dividir por um volume ou por uma massa. E toda a equação de titulação feita manualmente é dessa forma, né? O que eu acho que o Standard ainda não mostra, nós acho que se bobear até mostra. Da curva de calibração. Alguns ensaios até vêm com a própria equação, né? Sinal instrumental, seja cromatografia, espectrometria de massa, absorção atômica, absorção molecular, é sempre a mesma ideia. É curva de calibração, reta de preferência. Se não for reta, a gente tem que puxar o assunto para o outro lado. Mas reta, pensando em reta, você vai ter sinal instrumental menos o intercepto dividido pela inclinação. Esse aí já é uma resposta no domínio da calibração. O que você precisa fazer para passar para o domínio da amostra? Colocar a sua diluição, se foi feita, colocar o fator de correção, se foi feito, colocar algum outro volume de extração, volume de pré-concentração, aí cada um tem um jeito de preparar. Aí entram aquelas etapas da marcha analítica antes mesmo da amostra chegar no equipamento, né? Então, essa que é a ideia. Pensa nas grandezas, pensa na equação, né? E, com isso, se você tem a equação pronta, só nesse momento é que você vai pensar em estimar a incerteza. Agora você pode estimar. Você tem uma equação nas mãos. O problema é você querer estimar uma incerteza sem ter essa equação nas mãos. Quem é que você vai derivar? Ou você vai ficar jogando os quadrados debaixo da raiz aleatoriamente? Vai dar problema matemático, isso aí não tem fundamento, né? A gente, se vocês não sabem, a lei de propagação de incerteza que está no GAN, e para o metrologista os documentos do BIPM são soberanos, se confrontar com algum eu tenho que seguir o BIPM, tanto do VIN quanto do GAN, e os suplementos do GAN, se for o caso. Lá eu tenho uma lei de propagação, que é a incerteza do que eu quero obter, a incerteza da grandeza de saída, a incerteza da concentração do analito, é igual, né, a raiz quadrada, porque está na forma de variância, então eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão, e no final eu vou ter uma incerteza padrão combinada,
de uma série de coisas, uma soma de quadrados. O que é essa soma de quadrados? Das contribuições. O que são contribuições? Derivada parcial da função do mensurando vezes a incerteza daquela variável ao quadrado, mais o da próxima, assim sucessivamente. Isso para grandezas independentes. Porque se tiver covariância, como tem na gravimetria, ou você acha que a massa do cadinho antes do aquecimento não é muito parecida com a massa do cadinho depois do aquecimento? Essa semelhança gera covariância. Covariância na gravimetria e covariância na curva de calibração. Ou você acha que o intercepto e a inclinação da curva não são covariados? São. Então, eu tenho ali, além da soma de quadrados, eu ainda tenho mais 2 vezes o produto dos coeficientes de acessibilidade das duas variáveis que eu estou covariando, vezes a covariância entre elas. Então, a coisa ela é mais ampla. Mas se você não vai entender isso que eu estou falando sobre incerteza se você não tiver entendido o que eu disse anteriormente, de grandezas. Não se pode pensar numa soma de quadrados debaixo da raiz sem pensar qual foi a equação que deu origem a ela anteriormente. Qual é a equação? A equação do mensurando. Um é a mãe, a outra é a filha. Quem é a mãe e quem é a filha? A mãe é a equação do mensurando. É ela que dá origem a tudo. Ela que é a razão de ser da incerteza. Senão, eu vou fazer incerteza de quê? Da minha cabeça? De brainstorming? Não, é assim que funciona. É a equação do mensurando. A partir dessa equação é que eu vou conseguir gerar uma expressão da incerteza baseada na lei de propagação de incerteza, que é, por curiosidade, uma série de Taylor multivariada aproximada no termo de primeira ordem. Tem lá um vídeo no meu canal sobre isso, para quem quiser aprofundar. Mas o mais importante não é esse formalismo matemático todo. O mais importante é você ter consciência de que é o resultado que manda, é mensurando, é a concentração do analito. Qual a fórmula que eu uso para chegar nela? Qual a equação que você usa para chegar no seu analito, no seu resultado? Isso é que manda. Minha proposta agora, se alguém tiver alguma pergunta, é compartilhar minha tela, abrir o Excel e começar a brincar aqui de montar uma curva aí que vocês preferirem. Se eu quiser escolher um outro ensaio, acredito que dá tempo da gente montar, fazer umas brincadeiras aqui para fazer uma parte prática do bate-papo, digamos assim. Alguém quer perguntar alguma coisa, ou quer sugerir, conversar? Ou eu já posso partir para a tela? Quem quiser, gente, levanta a mãozinha. Ô, Fernando. Oi. Por enquanto, pelo visto, ninguém. Ou ninguém dormiu, não, né? Pelo que... Eu não dormi, que eu tô aqui prestando atenção que vai entrar. Porque eu fico, às vezes, falando coisa demais de formalismo e... Gente, se tiver difícil, vocês têm que interromper o Fernando e falar, Fernando, o que é covariância? A Kelly quer perguntar. Isso, vamos lá. Fernando, então, quando eu fui, né, eu fui gestora por um tempo de laboratório, né, gerente técnica, e esse foi o maior interesse que eu tinha, a parte da incerteza, porque era o único curso que eu não tinha, era a única coisa que eu não vivia, né, dentro das outras experiências que eu tive, e o pessoal foi tentar me explicar, e fez para me confundir mais ainda, assim, porque as pessoas não tinham, né, clareza, nem elas tinham clareza do que elas estavam fazendo. E aí, eu consegui, né, com muito custo lá, fazer um curso pela empresa que eu trabalhava, né, para não precisar desembolsar o curso, E com esse curso veio uma clareza muito grande. Só que o curso ele foi realizado por uma pessoa da área de química também, né? Mais voltada à parte de... Ela entende de ensaio, assim como eu, de ensaio e de validação. Até nós temos uma formação bem parecida, eu e essa pessoa que deu esse curso. E aí ela trouxe, foi a primeira vez que eu ouvi, né, falar sobre a forma que eles... Eu não sei se você conhece, porque parece que nem todo mundo da incerteza conhece, aquelas nomenclaturas bottom-up e top-down. Aí você me falou aí no início que você veio do Ministério, e aí o Ministério é um dos órgãos que mais bate nessa tecla, né? De não precisar fazer todo esse processo que você esclareceu aqui, né? Muito bem, durante esse tempo todo. Tem divergência lá, assim, pelas pessoas que eu conheço. Então, aí a galera de Goiás, né, que aqui tem um LFDA,
é muito forte. O Nélio, ele produziu, né, aqueles manuais lá do Ministério, e aí eu conheci depois em congresso outras pessoas de outros laboratórios do Ministério, e aí, assim, para mim é muito mais fácil pensar assim, né, do que pensar da forma matemática. E aí eu queria ver o que você acha disso. Né? Se eu posso esquecer essa forma que eu aprendi. Tá, deixa eu só fazer uma observação, que a Liliane comentou, depois eu vou falar da microbiologia, mas vamos nesse caminho aqui na época é Lanagro, né? Ainda não acostumei a parar de chamar de Lanagro. Minas e São Paulo houve um certo debate quando foi feito o Manual de Validação de 2011, que para mim é o documento mais completo, inigualável, assim, no Brasil é o Manual de 2011 do Mapa de Validação, porque lá é uma enciclopédia, né? Justamente disso, um defendendo uma abordagem mais leve, o outro defendendo uma abordagem mais fundamentada, e um equilíbrio desses dois. Eu te confesso, assim, pelo que você já vê de mim, eu sou mais fundamentalista. Eu não largo, eu não abro mão do fundamento. Por quê? Você pode fazer uma estimativa assim, top-down, que é mais livre, é mais solta, é mais rasa, digamos assim, até pode. Não é problema, isso não é errado. O problema é você conseguir demonstrar que isso se equivale ao bottom-up. E quando eu digo bottom-up, numa equação lá de uma micotoxina, são 30 e tantas variáveis, 20 e tantas variáveis, né, analisadas. Digo na equação do mensurando. E sendo que o top-down não, você transforma toda aquela equação do resultado numa coisa muito simples, né, uma repro interna, uma correção de recuperação, talvez, e faz dessa forma, faz como se sua equação do mensurando fosse ultra simplificada. O problema é você partir direto para a simplificação, sem demonstrar que as coisas estão equivalentes. Pode parecer que a maior contribuição sempre é repro, nem sempre. É perigoso falar isso, porque até no TCC de Química que eu fiz há anos atrás, tinha uma variável esquisita lá, tinha uma concentração de padrão enfiada lá no óleos e graxas de cromatografia gasosa, que o preparo do padrão interno ele estava tão alto quanto a repetibilidade picromatográfica. Então, peraí, vamos ver o que é. Não dá para você... É lógico, tem níveis e níveis, né? Eu também não vou chegar... Eu só exijo coerência, consistência matemática, porque eu sou do fundamento, né? Por exemplo, se você me mostra uma planilha e com uma série de fontes de certeza, eu vou te perguntar, mas Kelly, cadê sua equação? De onde que veio essas fontes de certeza? Se você me falar que tem uma incerteza, sei lá, de amostragem, eu vou procurar nessa equação uma correção de amostragem, porque não pode ter uma incerteza sem que tenha uma variável que dê origem a ela. E eu ainda vou te falar assim, cuidado, porque incerteza não é uma propriedade de um processo, é uma propriedade de um mensurando. Grandezas e correções têm certeza do ponto de vista metrológico. Processos, aquecimento, amostragem, metrologicamente, a rigor, não tem isso. Não cabe falar em certeza disso, né? É lógico, eu poderia colocar uma correção de amostragem. Se o meu resultado ele é para um grupo de amostras, aí eu tenho condição de fazer um interamostra, aí dá para colocar uma correção de amostragem, que é uma variável, por sua vez, vai dar origem a uma incerteza chamada incerteza de amostragem. Então, eu sou muito do fundamento, eu não consigo abrir mão disso. Porque eu sei que se eu abrir mão do fundamento, as pessoas não vão entender, não vão saber de onde vem e vão continuar fazendo brainstorming de incerteza, sendo que isso não existe. O que existe é uma equação do resultado, né? Se faz curva de calibração, então vai ter o analito é igual ao quê? O sinal da amostra menos intercepto dividido pela inclinação, vezes o fator de diluição, vezes o fator de recuperação, vezes o que tiver lá na marcha analítica. Então, basicamente é isso. Eu sou da visão fundamentalista, eu sou do bottom-up. Não abro mão. Pode fazer top-down. E eu sou da Eurachem. Eu não gosto do GAN. Então a gente bate de frente. Eu não gosto do vinho, eu não gosto de nada que complica. Eu não sigo a Eurachem. Eu sou químico. Tá, eu sou químico. Você, como é que fala? Traíra. Raiz. Por aí. É porque, assim, Kelly, eu penso da seguinte forma. Antes de me ver como químico, talvez não seja tanto assim, sou metrologista em primeiro lugar. Uhum. Então, para mim, o BIPM é incontestável. O BIPM é a metrologia no mundo. Ele domina. Então, se eu tenho uma ISO e tenho um BIPM que define palavras, conceitos diferentes, eu tenho que seguir o BIPM. Se eu tenho um Eurachem e um GAN, o Eurachem ele não tem problema de teoria. Ele segue a teoria do GAN. É como se fosse um filho do GAN, um pouquinho para a química. Só que ele simplifica de uma forma que induz as pessoas a erro. Por exemplo, a regra 2 do Eurachem.
Combinação de certezas relativas. Todo mundo faz errado. Por que faz errado? Porque só serve quando a equação só tem produtos e divisões. Se você botar uma correção de calibração, opa, já era. Já está errado. Se sua curva de calibração tem intercepto diferente de zero, tem. Então já está errado. Não pode fazer. Então tem as restrições. O problema é que o pessoal, a galera da química, só lê a Euraquem na parte que lhe interessa. Não lê ele todo. Porque ele fala... E você falou um ponto que é muito importante, né? Porque eu, assim, que já trabalho no pré, né? Que é na validação, que é para ser um pouco mais fácil. Eu já vejo grandes problemas no laboratório de conscientização, de aplicação e tudo mais. Imagine quando chega na incerteza, realmente. Então, se não faz bem feito, né? O passo anterior vai sair bagunçando tudo e não dá certo. Já era. Aí vira, assim, digamos, numerologia. Nada contra numerologia, mas... É isso que eu vejo muitas vezes nas planilhas. Se não tem um fundamento e você só me taca lá fontes de incerteza somando, o que é isso? Para mim não é nada matematicamente. Eu preciso do fundamento. Deu para entender ou já posso? Beleza? Que aí seu microfone cortou. Eu ia falar que pode continuar. Ah, tá bom, porque o pessoal da biologia está chamando. Beleza. O pessoal da biologia está chamando aqui, ó, microbiológica, análise hidrobiológicas, eu preciso que você me especifique um ensaio, né, para a gente falar qual técnica que você está fazendo. Contagem de fitoplâncton ou zooplâncton deve seguir a mesma lógica de contagem de bactéria, ou não, ou eu estou viajando. Preciso que vocês me ajudem nisso. Então, vamos lá, para micro. Eu comecei a falar exemplo de micro aqui, a ideia, o fundamento é o mesmo. A única diferença que tem da microbiologia é que a forma de montar a equação do resultado é um pouco diferente. Porque, às vezes, como o biólogo ele, talvez não esteja tão acostumado em modelar matematicamente as coisas, é um passo que ele precisa dar para enxergar a equação que ele está desenhando. Identificação e encontragem de micro-organismo. Tá, eu vou usar, então, o exemplo que eu conheço mais de UFC. Se for parecido, se for diferente, você me fala e me ajuda a identificar as diferenças. Então, é preciso montar uma equação. Só que na contagem, a equação é muito simples. É mais simples do que na química, né? O que não é tão simples na biologia? Algumas suposições, né? Normalidade, a incerteza pequena não tem, biologia é incerteza alta. Se eu contar uma vez, preparar de novo e contar outra, achar o mesmo resultado é complicado, né? É bem difícil. Então, é normal, é natural que as incertezas em biologia sejam altas comparadas com a da química, que são altas comparado com a da elétrica, por exemplo, nem se compara, enfim. Mas, como é que seria o mensurando de uma contagem? Aí depois me ajudem a identificar se isso se aplica a fitoplâncton também, porque eu não sei, eu não estou lembrado de ter trabalhado com isso. Mas é o UFC que o pessoal ambiental faz mais comum. É um valor contado. Aí eu posso fazer de algumas formas. Eu posso fazer o valor contado em condição de repetibilidade, né? A mesma pessoa, ou analisando, preparando duas vezes e fazendo duas contagens, ou N contagens, quanto queira, eu falo duas, mas é N, né? N contagens, e dali eu tenho que essa grandeza chama-se valor contado em condição de repetibilidade. Se você tiver com outro analista, outro equipamento, quiser fazer uma repro interna, chamaria a mesma coisa, só que valor contado em condição de repro interna. Isso é uma grandeza, isso é uma variável aleatória, né? Segue normal? Não sei se ela é normal, mas é uma variável aleatória. Ela tem média e tem uma estimativa de incerteza para ela. Se eu quiser caprichar ainda mais, eu posso fazer uma variável chamada contagem única, que segue uma distribuição de Poisson. Aí eu estou atribuindo uma incerteza teórica para ela, mas eu vou falar muito de certeza agora não. Vamos concentrar no mensurando, senão eu confundo a cabeça de vocês. Mensurando em biologia, em contagem. Valor contado pode ser um valor contado único, mais uma correção de RP, ou correção de repro interna, como queira definir, como não sei como é que é seu procedimento. Se você faz com 2 analistas, faz com 1, faz com equipamento, faz 2 preparos ou quantos preparos quiser. Então, essa grandeza. Pode ser uma grandeza ou pode se dividir em 2, tá? E aí, basicamente, acabou. O que vai ter de diferente? Diluição. Tem diluição? Aí é igual na química. Pega o resultado e multiplica por uma razão de volumes. Volume maior pelo volume menor. Porque se eu diluir, eu quero mais concentrado de novo, porque a amostra tem mais bactérias, eu diluí e ela ficou com menos, né?
Então, a ideia é essa. Então, mensurando em biologia, em contagem, e eu acho que qualquer contagem de qualquer espécie, ou que você queira medir, segue essa mesma ideia. É contagem, ou contagem única mais correção, ou então simplesmente chama de contagem e bota a incerteza da correção que a gente vai colocar. Tanto faz. Multiplicado por um fator de diluição, que na verdade é uma razão de volumes. Tem mais alguma coisa? Tem alguns ensaios que tem um volume padrão lá de 1 ml, de uma plaquinha, não sei, o UFC, acho que tem isso. Divide por um volume. Se for o caso, aí o resultado sai o UFC por ml. Né? Não sei se o fitoplâncton, o zooplâncton é a mesma lógica, mas eu acredito que seja. Estou certo, É a mesma Germana? lógica, sim. É a mesma lógica, porque você vai contar os organismos numa câmera, né? Então, ou exatamente. você pode diluir, ou então você pode concentrar. É isso que você falou. Então, ou seja, dependendo de como você monta, a matemática é sempre a mesma. Ela está pronta para receber números. Agora, se você preparou com 3 amostras, com 2, com uma subamostragem, com uma replicata 2, 3, um analista 2, isso aí é definido pelo laboratório. A matemática é a mesma. Modelou? Modelou. Essa equação. E aí, como que eu vou botar a expressão, colocar a expressão da incerteza a partir dessa equação? Ora, se eu fiz uma variável chamada contagem única, somei uma correção de RP, vou usar RP, que é mais comum para mim, é mais fácil, e é uma correção de repetibilidade. Ou seja, essa variável ela vai corrigir o resultado, talvez ela seja 0, média 0, mas ela tem incerteza. Então, ela vai corrigir o resultado, valor contado mais 0, vai ficar assim. Mas esse 0 não é 0 absoluto, ele tem incerteza. Mais 0 vezes o volume maior dividido pelo volume menor. Obviamente que esse volume maior vai ter uma calibração, uma resolução do equipamento, o volume menor também, uma micropipeta também tem, calibração, resolução, correções. Depois é que eu olho para a incerteza. Então, se eu tiver, vou contar aqui, primeira variável, contagem única, que eu vou atribuir uma poasson lá na frente. Segunda variável, correção de repetibilidade. Terceira variável, aí vai entrar um combo agora de volumes e diluição. Vai entrar valor indicado pelo balão, correção de calibração do balão, correção de resolução do balão. Só estou falando variável, não estou falando de incerteza ainda. Aí debaixo, no denominador da fração de diluição, tem volume pipetado, do micropipeta, talvez, indicado, em condição de RP, não sei se você repetiu, preparou mais de uma vez, correção de calibração da pipeta e correção de resolução da pipeta, basicamente. Então, eu contei aqui 8 variáveis para a contagem. Só que a contagem em si só tinha 2, só tem 2. As outras 5, né, na verdade, eu contei 8, então são 6. 2 para a contagem e 6 para a diluição. Por que diluição tem muito mais? Porque são equipamentos. Enquanto que a contagem não é um equipamento que mede, você é o equipamento. É a resolução do seu olho. Um microscópio ajuda. Ele ajuda, mas ele não é equipamento de medição. Ele é um equipamento auxiliar. Ele ajuda a contar, mas não é ele que conta. Ele não é uma balança que mede massa. Não, é você que olha, né? Ele não te dá um valor. Olha, aqui tem tantas bactérias. Ainda nunca vi, não inventaram isso ainda. No microscópio já dá o valor direto no sinal. Aí ele passa a ser instrumento de medição, mas por enquanto não é. Ele só auxilia, ele melhora a sua visão, como uma lupa, né? Então, esse modelo, ele vai servir para qualquer contagem em microbiologia. Qualquer contagem, de qualquer espécie, né? Se eu estiver contando até espécies grandes, mas aí não usa microscópio, né? Mas, enfim, sabe? Contagem é assim. Então, aí, agora vamos falar de incerteza. Como é que ficaria a expressão da incerteza? Ora, se eu tenho essas 8 variáveis, 2 de contagem e 6 de diluição, eu vou considerar debaixo da raiz essas variáveis. Então, a incerteza padrão combinada do valor contado, como é que ela vai ficar? Primeiro, eu tenho a variável de contagem única, e aí eu vou ter a derivada parcial em relação à função contagem, o resultado final, vezes a incerteza dessa contagem única, que vai ser dada por uma Poisson. Depois a gente pode até fazer um exemplo. Aí essa é a contribuição, ao quadrado mais a derivada com relação à correção de amostrar, a correção de RP, que eu falei, que a derivada, por coincidência, vai ser igual à da anterior, vezes a incerteza de correção de repetibilidade para aquela contagem. Isso é uma outra contribuição, eleva ao quadrado, e assim vou fazendo para cada volume e correção que eu considerei nesse modelo.
Esse é um modelo básico de contagem, ele atende tudo, né? E aí você identifica alguma covariância? Não, a princípio eu não identifico covariância entre essas variáveis, até porque eu nem tenho como. Para eu ter covariância, eu preciso ter 2 grandezas, no mínimo, do tipo A. E talvez eu não tenha nesse modelo. Vou ter só uma correção de repetibilidade tipo a contagem única vai ser tipo B, e eu não consigo estimar covariância. Então, eu parto do pressuposto que é estatisticamente independente. Estou falando grego ou deu para elucidar aí o pessoal da biologia? Não, Liliane. tá falando bem. Só uma Liliane. Dúvida aqui, Fernando. Olha eu aqui. Agora que eu te vi aí. Deixa eu te falar uma coisa. No caso, quando a gente tem um contador automático de placas, Aí em que aí já entra, não é? Aí ele é o instrumento de medição, né? Ele dá o número. Ele dá número. Então, ele é o instrumento de medição. Aí já entra também como... Aí é outro modelo. Aí não é mais a minha contagem. Ele é um instrumento de medição. É igual massa na balança, né? Aí é uma medição direta. Como é que é uma medição direta, o modelo? Valor final, ou resultado final, vai ser igual. Valor indicado em condição de que você quer? Repetibilidade, repro interna? Vamos botar repetibilidade. Valor indicado em condição de repetibilidade, porque se você preparar 2, 3 vezes, ele vai ler números, e vai te passar o sinal do equipamento, né, daquela amostra, mais correção. Se ele é equipamento de medição, ele deve ser calibrado, eu acho. Correção de calibração. Correção de resolução, se ele é equipamento de medição, ele também tem resolução. Então, eu posso ter uma correção de resolução. Lembrando que correção de resolução é sempre 0, porque resolução não altera não dá erro sistemático, né? Não muda a média, ela só traz incerteza. Mas para eu ter uma incerteza, eu tenho que ter uma variável, nem que o valor dela médio seja 0. Eu somo 0 algebricamente, mas ela traz incerteza. Então, valor indicado, correção de calibração, correção de resolução. Esse é o modelo básico de uma medição direta. Aí, dependendo do rigor, posso ter uma outra correção. Se eu quiser pôr uma correção de repro interna, fica um pouco redundante com a RP. Se eu quiser botar uma correção, no caso de balança, tem lá deriva, esterese, excentricidade, aí vai por aí afora. Mas, no caso do seu equipamento ou de qualquer outro, as principais são calibração e resolução. E o valor indicado é em alguma condição de precisão. Aí cabe você escolher, vai usar uma RP, vai usar uma repro interna, vai usar as duas, que fica um pouquinho majorada. Deu para entender? Fica medição direta. Já não é mais uma contagem essencialmente dita, né? A contagem não é minha, é dele. Mas aí, no caso, quando a gente tem as duas possibilidades, usa contador e usa o analista para contar, então você teria que ter 2 tipos diferentes. São, né? 2 equações. No caso de medição, entendi. São 2 equações. Na verdade, eu poderia até usar a mesma, né? Porque, assim, se eu considerar que o valor contado pelo analista é um valor indicado por ele, não pelo equipamento, eu posso até usar a mesma equação matematicamente, só que essa variável significa uma coisa e na outra, automatizada, significa outra. Mas a matemática vai ser quase idêntica, né? São as mesmas variáveis. Aí, se tiver diluição do automático, do que lê a própria, né? Aí você colocaria lá o volume utilizado, o volume do balão, dividido pelo volume que foi pipetado para preparar. A ideia é a mesma. Ou seja, contagem é contagem sempre. Agora, quem fez foi o ser humano ou foi o equipamento? Só isso que muda, né? É porque no microscópio não tem calibração, ele não mede nada, né? O microscópio ele só ajuda. Aí a perspectiva do nossa percepção humana. Enquanto que o outro tem ele tem... A régua, né? A régua que, no caso, fitoplâncton, por exemplo, né? Não sei, vai utilizar uma régua que é calibrada, então também tem que pensar nesse lado, não? Mais ou menos. Eu acho não que faz muito sim. sentido. Por quê? Eu acho que sim, porque você vai ter que fazer a medida da câmera. Que, por exemplo, uma câmera tá. de... Então, aí você sim. vai ter que usar essa calibração do microscópio também. Tá. Não, ok. Né? Aí sim. Aí eu concordo. Porque eu achei que estava medindo a contagem. Aí não, mas medindo dimensão, aí Isso. sim. Aí sim, tem razão. Eu não, acho que e o volume da câmera? Isso, no caso do fitoplâncton. No caso do zooplâncton, eu acho que já não, porque já vem aquela lâmina de Sedgwick, por exemplo. Se você estiver usando a de Sedgwick, que já tem o volume correto ali, que é 1 ml, o microscópio não vai precisar de ser calibrado. Mas no caso, por exemplo, se você utilizar uma metodologia
do microscópio invertido, que você tem que usar câmeras de sedimentação, que aí você vai colocar, fazer a medida da câmara ali, que não tem, né, o volume correto, aí eu acho que sim. Na verdade, das duas formas poderia usar, porque mas é nominal, né? Esse valor 1 ele é nominal, ele pode não ser exatamente 1, mesmo o que vê. Mas ele, no caso, por exemplo, eu poderia fazer... acho que nos dois casos, será que eu não poderia fazer... Não, mas aí eu vou ter que realmente fazer a medida. Não, acho que nos dois casos, realmente. Tem que ser se nos tem dois medida casos. dimensional, aí eu concordo com você, aí o volume vai aparecer na equação, com certeza, porque não dá para ter certeza sem ter uma variável, essa variável vai aparecer, o volume vai ser dado por um produto de 3 dimensões, que ele é retangular, não é isso? Isso. Retangular. Umas são retangulares, outras não. Cilíndrico também. Tem aí teria que botar a equação certa lá em cada processo, né? Retangular seria mais fácil. Não, mas é isso mesmo, dessa forma. Isso. Talvez o zoobento que não, porque o zoobento já são larvas maiores, que você só olha na lupa. Então você está realmente vendo, né? São larvas. O bentos conta tudo. Conta tudo, né? Então eu acho que na pegada vai tudo. Exatamente. Aí já não tem que calibrar, por exemplo, a lupa, né? Então não faz medição, mas esse 1 ml ele vem da onde? Quando está pronto assim? Não, mas aí não é em ml, não. O zoobento não é ml, não. Tá. O ml é do fito e do fitoplâncton e do zooplâncton, que são águas, né? O outro já é o sedimento. Você encontra larvas no sedimento. Tá. Então não tem essa medida de volume. Uhum. Tá. Volume, mas é o volume então, da draga. A área da draga. Isso. Aí já entra uma outra coisa, que é a incerteza da coleta, né? Da amostragem. Pensa em grandeza primeira. Pensa em grandeza primeira. Não pensa em certeza de primeira, não. Porque vai confundir. Para ter essa incerteza de amostragem, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, tem que declarar uma variável lá nessa equação dizendo que é uma correção de amostragem. Segundo, que o seu resultado tem que envolver mais de uma amostra. Se tiver uma amostra só, não tem jeito de fazer. Eu tenho que ter um conjunto de amostras, pelo menos 2. Aí eu faço entre 2, aí eu posso falar em amostragem, né? Porque aí o resultado é referente àquelas 2. Faz sentido eu falar. Porque às vezes o laboratório recebe uma amostra só daquele ponto de estudo, daquele fornecedor, não sei, e aí não tem como, ele não está na alçada dele fazer a amostragem, não tem jeito. Mas tendo mais do que uma é possível. Mas pensa lá na equação primeiro, nunca pensa na incerteza primeiro. Mas deu para entender? Então, no biológico, assim, tem medida dimensional, então o instrumento que mede a dimensão vai ser calibrado e você utiliza a correção dele. É o valor indicado por ele, mais a sua correção de calibração, mais a sua correção de resolução. Eu acredito que não é um microscópio em si, mas é um instrumento que está lá na anilha, associado a ele, né? Que é dimensional. Não é isso? Isso, mas aí você tem que calibrar o microscópio para você ver se essa medida está sendo certa, não? Mas aí o que você está calibrando? Como é que chama essa parte lá dentro, ou associada a ele? É isso que você está calibrando. Régua micrométrica. Esse é o instrumento que está sendo calibrado. Eu só consigo calibrar instrumento que mede, né? Por exemplo, eu não consigo calibrar uma lupa, ela não mede. Mas se eu tiver uma régua medindo com a lupa... Você tem que calibrar isso mesmo. Aí agora faz sentido. Certo, correto. Né? Só que aí, o que eu já vi? Eu já vi esse problema, você me fez lembrar disso agora. Há muito tempo, né, quando eu estava num desses ensaios ambientais, colocar uma incerteza debaixo da raiz que estava em unidade de dimensional, caso milímetro, deve ser micrômetro, milímetro. E aí somando com unidades de contagem, que é adimensional. Então, é isso que não tem sentido. Por isso que você tem que pensar na equação primeiro, e ali as unidades se encaixam, porque senão a equação não existe, tem que encaixar a unidade. E aí, se eu tiver que colocar uma correção, né, da calibração, a correção da régua que está lá associada ao equipamento, e aí sim, eu faço um produto de 3 medições dela para achar um volume. E esse volume aparece na equação. Repara que tudo está ligado. Aí faz sentido, porque quando eu fazer a derivada parcial disso, eu acerto as unidades. Aí todo mundo fica com unidade igual, quadrado do resultado.
Porque quando eu tirar a raiz, ele fica com a unidade do resultado. Então, eu já vi planilha de incerteza há muito tempo atrás em microbiologia, somando uma incerteza em milímetro e a outra adimensional e outra. Não dá para somar coisas de unidades diferentes, ou mesmo que seja o quadrado delas. E essa é a principal questão. Dependendo de ser micro ou química, foca na equação do resultado. Definiu sua equação? Já achei minha contagem, já achei o volume, já achei o que eu tenho que medir, que esse volume vem de umas medições que eu faço de um recipiente. Então, eu montei a equação, tá? As grandezas estão definidas. Tem correção de amostragem, porque o meu resultado ele envolve mais de uma amostra? Então, ponha lá, correção de amostragem. Só depois que essa correção vai carregar a incerteza de amostragem, né? Isso é fundamento matemático. Uma coisa não pode perder o vínculo com a outra. Deu para entender a ideia que eu estou trazendo? De fundamento? Equação não se separa de incerteza. Comece por ela, comece pela equação, comece pelas grandezas, comece pelo resultado. Depois você pensa em certeza. Se você tentar pensar em certeza sem dominar o resultado, vai fazer bagunça. Vai somar coisa de unidade diferente, como eu já vi. Vai colocando incerteza debaixo da raiz em várias, né, que não tem variável que defina aquilo, como eu já vi. Beleza, Germana? Tem mais alguma dúvida que queira? Não, eu entendi perfeitamente. Só essa parte aí da amostragem que eu tenho um pouco de dúvida, porque quando você está fazendo a amostragem, você tem um erro ali, né? Se você está fazendo mais de uma, tudo bem. Dá para Não, estimar. mas se eu fizer só uma, eu estou amostrando. Aí vai estimar assim, como? eu vou trazer uma amostra para o laboratório para analisar. Eu tenho um erro nisso. Correto? Tem, mas você não vai conseguir estimar. É igual eu falar para você assim, faz comigo um ensaio com uma replicata só. Você pode estimar a repetibilidade disso? Não pode, só tem uma. É a mesma lógica, a amostragem nada mais é do que um nível além dessas 3 de precisão. Se você não tiver... a Guiomar está discordando. A variabilidade dos organismos no ambiente, a distribuição é tão grande que é impossível você fazer a estimativa de qual é a incerteza na amostragem. É muito maior a problema da distribuição dos organismos no ambiente. Sim, se você fizer mais de uma, você consegue ter a diferença, a heterogeneidade, porque a amostragem... eu estou falando assim, de qualquer universo, tá? Não só da biologia, mas qualquer universo. A amostragem é um processo de retirar partes de uma população. Beleza. E aí, quando eu penso em erro, ou incerteza de amostragem, ou correção de amostragem, o que quiser chamar, eu estou pensando, eu quero descobrir a heterogeneidade dessa população. Né? A heterogeneidade, o que tem de diferente. Se for muito diferente, superfície do efluente, fundo, jusante, montante, para estimar essa diferença, eu preciso fazer um processo de amostragem que retire de pontos diferentes. Aí eu consigo estimar alguma coisa. Pode não ser real, que eu acho que é isso que você está discordando. Pode não ser real, mas eu estou tentando estimar. Eu não consigo fazer infinitas, eu tenho que fazer finitas. Oi? Tem uma questão que eu até queria que você discutisse relacionada à questão da amostragem. Uhum. Eu vi muito, durante um período aí, até uma certa época, a NIT-DIC 57 até falava em incerteza de amostragem. Só que aí o que eu entendo, pelo que eu já entendi que você introduziu, incerteza é parte de uma medição. Não existe medição e incerteza. A incerteza é um componente da medição, certo? Isso. Então, como que você pode ter incerteza de um processo que não é de medição? Tem esse conceito? Porque, assim, na minha cabeça, a amostragem é um processo, não é uma medida, não sai o resultado final. Então, assim, você deve sim, se você faz uma medição no campo, por exemplo, você vai lá no campo e mede a temperatura do efluente, a incerteza do termômetro pode compor lá o seu cálculo de incerteza. Eu tenho essa visão. E aí, às vezes eu vejo as pessoas, né, igual agora a gente está discutindo incerteza, me ocorreu de perguntar isso. Faz sentido falar em incerteza de processo e não de medição?
Metrologicamente não faz, porque esse termo que foi cunhado e foi passando de documento em documento, ele é um termo muito popular, ele não é metrologicamente embasado, porque, na verdade, na metrologia não existe incerteza de amostragem. Isso é um termo popular, que significa o seguinte, uma correção ou uma variável associada à heterogeneidade da população. Porque se todo mundo fosse igual, se o rio fosse todo igual, todo homogêneo, quando você tentasse estimar, tirasse uma amostra de um ponto, tirasse de outro e desse tudo muito parecido, você teria uma homogeneidade, você não conseguiria estimar o que eles chamam de incerteza de amostragem. É isso, é uma correção devido à heterogeneidade da população. Metrologicamente, não é um termo adequado falar em incerteza de amostragem, apesar que os documentos replicam. Mas tudo bem, o que a gente pode fazer? Se você tem um interesse em conhecer a heterogeneidade da sua população, que no caso é um receptor, é um efluente, alguma coisa nesse sentido, você tem condição de escolher, fazer um plano de amostragem, escolher pontos, escolher uma metodologia sistemática, aleatória, combinação das duas, por conglomerado, por estratificação, qualquer metodologia de amostragem, para tentar descobrir qual é um número que me revele a heterogeneidade dessa população. Então, se tem muita bactéria num ponto e pouco no outro, eu vou tentar descobrir dessa forma. É claro, como eu acho que a Guilherme ia dizer, que não dá para chegar num valor real por a availabilidade ser muito grande. É claro, na verdade, em metrologia é assim mesmo. A gente nunca chega no valor verdadeiro do mensurando em qualquer área do conhecimento. Nunca descobre a verdade. A gente faz o quê? Estima um intervalo provável para aquela grandeza. Em biologia não é diferente. Só que a biologia, as coisas são tão diferentes e tão variáveis que a coisa, assim, o pessoal que não é da biologia não está acostumado a ver incertezas altas, né? A ver um UFC, sei lá, 300, mais ou menos 200, o que é absolutamente natural na biologia. O pessoal de química olha isso e fica assustado. Mas é porque a população estudada em biologia é muito heterogênea. Não tem como, a não ser que você tenha uma coisa controlada, um material de referência de vivo, né, uma cepa, alguma coisa nesse sentido, mas não tendo, e usando a amostra de campo, não tem como controlar isso. Posso estudar a amostragem? Posso estudar o processo, mas eu preciso definir uma variável chamada correção de amostragem, ou como queira chamar, que vá... A pergunta norteadora dela é: qual é a heterogeneidade da população? Tem muita bactéria no ponto... pode Fernando, falar. Por isso que eu sou uma das que usava o logaritmo, porque daí o número fica menor. Eu sei. Só que aquele número não existe, é fantasioso. Aquilo lá não tem sentido, né? Eu tenho um vídeo no canal que eu coloquei assim: incerteza em microbiologia. Não existe meia bactéria, porque eu já vi vários relatórios assim, unidades formadoras, sei lá, 70 UFC, mais ou menos meia. A meia, mas você partiu a bactéria no meio para contar meia? Como é que foi isso? Né? Diluiu! É uma diluição! Pois é, mas aí complica, né? Então, o que é um resultado adequado? A gente espera 70 mais ou menos 20, 30, 40, 200 mais ou menos 100, 200 mais ou menos 50, natural. Isso aí da biologia é assim mesmo. As pessoas têm que entender, quem não é da biologia tem que entender que o analito, o mensurando o que está sendo estudado em biologia é assim mesmo. É a natureza dele, né? São coisas vivas, é complexo. Esses sistemas que se multiplicam, chamados sistemas autopoiéticos, é uma loucura. Não tem distribuição normal, né? Aí ele vai fazer incerteza expandida, multiplica por 2, eu falo, opa, peraí, não é bem assim, porque você não está envolvendo os 95%, né? Eu, por mim, na biologia, deixava só a padrão combinada, porque se você cismar que é normal, às vezes nem sempre é. É aquela história que eu falo para todo mundo. Bota o pão no armário, guardado no armário. Como é que o fungo vai contaminar? Todo igualzinho? Não, vai ficar um ponto muito, o outro nada. A metade do pão com fungo, a metade com nada. E é assim, micotoxina com fungo, né? Vai contaminar o arroz, o café. Como é que é? Um grão tem todas as toxinas do mundo e o resto da saca não tem nada. Como é que eu vou falar que isso é normal? Não é. É extremamente assimétrico. Mas a única coisa que a gente pode fazer é tentar estimar a heterogeneidade da população. Isso que é a amostragem. Não tem outra razão de ser de amostragem, eu não sei isso. Se ela for homogênea, para que eu vou fazer amostragem? Pega uma só que tá bom, representa tudo. Não é verdade?
Tá certo? Podemos avançar? Tem pergunta aí, tem pergunta. Tem, Leandro. No caso do equipamento, pelo que sei, não se calibra um cromatógrafo. Esses equipamentos, cromatógrafos, eu estou pensando mais em absorção molecular, espectrofotômetro, eles têm uma calibração, sim, que até é exigida, mas não faz parte do nosso mensurando. Ela entra num outro caso, porque a norma exige 2 casos, né? São as grandezas que estão envolvidas, em outras palavras, né? Porque eu fico usando muito termo de metrologia. São as grandezas que estão envolvidas no mensurando e algumas grandezas auxiliares que afetam, sei lá, o termômetro que está medindo um controle lá de amostra, o pessoal vai te exigir a calibração, mas aquela temperatura não vai entrar no resultado de contagem, por exemplo. Então, são essas duas partes. Esses equipamentos mais complexos, tipo caixa preta, digamos assim, eles te obrigam a fazer curva de calibração. Acho que o gasoso ainda tem procedimentos que, de qualquer forma, é uma curva, tem que fazer uma curva. Fazendo a curva de calibração, o seu equipamento, metrologicamente falando, seu sistema de medição, ele deixa de ser só o equipamento e passa a ser só a curva de calibração. Então, na curva de calibração, é um casamento, é uma simbiose entre a curva, o procedimento matemático que você fez e o equipamento em si, a física do equipamento em si, seus fotomultiplicadores, etc. e tal. Então, você calibra, ou, sei lá, passa o padrão lá de absorção molecular, mas esse resultado ele não interessa na hora de calcular um analito que você está analisando, porque o que interessa é a curva. A matemática substitui não é que substitui a calibração, metrologicamente substitui. Para achar o resultado, substitui. A ideia é essa. Deu para entender, Leandro? Isso vale para qualquer desses equipamentos aí, que exige o uso de toda empresa fornecedora, não calibra. Então, eu, sinceramente, eu não sei. Eu já vi calibrar o espectrofotômetro de absorção atômica também, mas não é com o mesmo propósito que a gente calibra vidraria e balança, por exemplo. Não é a mesma aplicação. Somente RP Repro? Como assim? Estava pensando em usar somente RP Repro, não entendi. Está fazendo o quê? Cálculo do resultado? Só com RP Repro? É aquilo que eu falei com a Kelly mais cedo, né? Eu sou fundamentalista, eu não posso, pela minha visão, que eu ensino às pessoas, eu não posso defender essa visão, porque se a pessoa não tiver o fundamento, o que ela vai entender que está acontecendo? Se ela fizer só RP e Repro, ainda mais combinando as duas, né? Vai dar uma redundância um pouquinho aí. Aí você não entende, você não domina o processo que está acontecendo. O equipamento me dá uma porcentagem. Não entendi. Se puder falar ao vivo, fica mais fácil de entender, porque às vezes a frase solta assim, eu fico meio sem entender. Mas a ideia é essa, eu não posso defender aqui que você simplesmente chegue usando a RP Repro, porque para mim, tudo bem, pode dar certo? Pode, mas se você não tiver o fundamento antes para dar base no que você está fazendo, eu não posso concordar, eu tenho que ouvir a matemática que você está fazendo. Que matemática é essa? Simplesmente colocou lá a equação do mensurando, valor indicado mais correção de RP e correção de Repro, porque essa incerteza sua aí está representando essa equação. E eu vou te perguntar, mas cadê a calibração do equipamento? Ela não entrou, não? Cadê a rastreabilidade do resultado? Esse que é o problema. Né? Eu não entendi a pergunta do equipamento que dá a porcentagem. Deve ser uma medição direta, né? Se for o caso, por exemplo, de análise de leite, é mais ou menos assim, passa lá o leite, ele já dá o percentual de gordura, percentual do leite, né? O exemplo do leite que eu falei. Então, é isso. Se for direto, aí você usa a medição direta, é igual uma balança. Passou, leu, mostrou, aí tem repre, calibração e resolução. Agora, no caso específico de leite, tem um modelo quimiométrico lá dentro, um caixa preta, que dá uma curva de calibração. Então, aí tem que ver como que você vai montar a sua equação. Mas tem que pensar na equação. Se pensar nessa coisa de RP e Repro, você não está conhecendo o processo. Porque quem realmente conhece o seu processo sabe a equação que está usando. Então, sabe o que está fazendo. Oi, tá me ouvindo? Agora estou. Ah, tá. Aqui minha câmera está com um probleminha, não dá para me ligar. Mas tá. Pode falar. É que assim, no cromatógrafo gasoso, ele vem lá, ele controla tudo automaticamente, né? A temperatura do forno, o fluxo dos gases, né? Sim. E, bom, qualquer empresa aqui, a própria empresa que instala equipamento, né? Eles
eles não calibram nada disso, assim, né? A calibra, assim, o que eu falo é me dar um valor, por exemplo, o fluxo gás tem um certo erro, né? O controlador de fluxo de gás tem um certo erro, o controlador de temperatura dele automática também. Então, ele não me dá isso aí. Então, quando eu falo que eu queria usar a RP e a Repro, mas isso lógico, é uma parte do cálculo, né? Não é só os dois valores. Tá. Entendi. Mas são as únicas fontes que eu tenho, entendeu? Mas o que é seu ensaio? Me fala o que é seu ensaio. E não pense em fonte, não, pense em grandeza. Mas fala o seu ensaio. Tá bom. O ensaio é análise de composição em gás liquefeito de petróleo. Então, tá. Aí é percentual relativo de cada componente? Isso, exatamente. Então, não importa a quantidade que eu coloco ali, ele vai dar uma porcentagem, né, em relação aos outros componentes. Assim. Sei. Seu caso é parecido com ácidos graxos em óleos vegetais. É a mesma ideia. Isso padrão mesmo. Interno, você prepara? Não chega. O que eu faço é passar um padrão para acertar o tempo de retenção só. Para identificar, entendeu? Tá. Mas não para quantificar. E aí você associa o tamanho do pico com a área total dos picos? Isso, exatamente. Para saber a porcentagem? Mas isso aí mesmo. tem uma equação, não tem? Tem, é como se fosse uma regra de 3, sinceramente. É uma equação, é por aí. Porque no caso, eu estou fazendo um paralelo seu com ácidos graxos em óleos vegetais, porque é o caso que eu tenho, assim, que me veio à cabeça muito semelhante. Só que lá tem um padrão interno, então tem uma área de padrão interno, né? Poderia fazer com o somatório das áreas, também poderia, mas lá, no caso específico, tem uma área de padrão interno que é comparada, mas a ideia é a mesma. Né? Se você pensar bem, uma curva de calibração com intercepto zero é uma regra de 3. É o que você está fazendo. É como se fosse uma curva com intercepto zero. Então, existe uma equação. Se você olhar para essa equação, você vai ter ali uma repetibilidade de picos. Né? No caso, tem alguma diluição feita para preparar? Não. É injetado diretamente. Direto? Então, sua equação é muito simples, basicamente. De fato, você vai ter um nível de precisão à sua escolha, vamos supor que seja RP, dos picos, e aí você tem, além da razão de pico, calcula mais o quê? Não tem mais nada na fórmula? É só a razão de pico? Só o que eu faço. O que dá rastreabilidade? Tem um fator de correção, né? Que eu uso o meu padrão. Daí sim, eu uso uma concentração do padrão, né? Isso então, que eu tenho a área do meu padrão e a concentração dele, eu utilizo os dois para achar um fator de correção. Eu utilizo esse fator em todos os componentes, entendeu? Porque ele é assim, porque, na verdade, eu faço análise de enxofre nele, né? E se eu tenho um composto de enxofre com um átomo de enxofre só, é o mesmo fator para todos, entendeu? Se tiver com 2 átomos, é um fator... Eu estou tentando pensar a sua equação aqui na minha cabeça. Então, você tem uma razão de picos, tem um fator de correção. Então, você já tem 3 grandezas, partindo de 3 grandezas. Esse fator de correção vai te dar alguma rastreabilidade, porque vem de um padrão. Esse fator de correção é o quê? Uma concentração esperada para um padrão dividido pela concentração obtida. Isso aí é o seu fator de correção, não é? Alguma coisa assim? Isso mesmo. Então, sua equação está pronta. A área de pico sobre a área de pico total, vezes concentração esperada daquele padrão dividido pela concentração obtida. Talvez sua análise seja uma equação só nesse sentido. Mas para você fazer isso que você falou lá, RP, Repro, você tem que ter essa equação em mente. Tendo essa equação, você faz a RP em cima dos picos. Aí tudo bem. Aí pode ter uma incerteza. E ainda, bom, tem que ver se tem covariância entre cada pico e a sua soma. Mas eu acho que dá para desprezar. Teria que fazer a conta e ver. Mas a ideia sua é montar a equação. Você tem uma equação em mãos. E se você conversando comigo já revelou. Você falando no começo, lá, quando eu falei fazer os dois, né? RP e Repro, você acha que não tem fundamento isso? É um ou outro só? Eu acho... isso é uma discussão muito aberta. Não tem uma referência que defina, bota o pé no chão e fale que uma é outra. Não existe isso. O que eu defendo, mas aí é já mais uma visão pessoal, não é muito de teoria, tá? Eu acho, assim, meu sentimento lá das raízes da estatística, eu acho um pouco redundante. Se você escolher 2 níveis de precisão para fazer o mesmo resultado, você está estimando 2 variâncias, de 2 variáveis. Você está chamando uma variável que, por exemplo, vamos supor, o pico de cada analito lá. O pico em condição de RP, correção. E uma outra correção, que é o mesmo pico em condição de Repro interna.
Ou seja, a repro interna, a variância dela vai envolver a variância da própria RP. E aí você teria que fazer uma nova para separar isso, para voltar para saber o que era somente repro interna, para depois juntar com a RP. Então, para que fez a nova? É essa redundância que eu estou falando, você está entendendo? Ou está imaginando a situação? Entendi. É como se uma englobasse a outra e ficasse redundante, repetindo. Engloba parte da outra. Se eu faço um desvio padrão global de repro interna, a repro interna, a não ser que você consiga fazer uma para cada dia, uma para cada analista, o que geralmente é difícil. Normalmente se faz replicatas, N para cada analista ou N para cada dia, enfim. A repro fatalmente vai ter um pouco da RP dentro dela, ainda que você faça uma só. Né? E aí você ficar fazendo a nova para separar o que é, o que não é de cada uma, para depois combinar de novo, eu acho que não faz sentido. O que eu prefiro em qualquer ensaio? Eu vou na RP, porque o que me representa? O que representa o ensaio? Seu ensaio, na rotina, ele é feito com uma pessoa só, nas mesmas condições, aquela amostra, ou para toda a amostra você fica chamando gente, trocando equipamento, sabe? Eu prefiro a RP, eu acho que ela representa melhor. Eu acho a repro um pouco majorada, porque tudo bem, ela é maior, ela pode representar melhor? Pode, mas eu acho que o que representa melhor a rotina de todas as amostras, cada amostra que passa, eu acho difícil você ficar chamando um técnico para fazer com você todas as amostras, né? Ou trocar equipamento toda hora, trocar dia, não é muito. Acho que o que representa melhor, em geral, é a RP. Eu acho. Entendi. Agora, eu estava pensando no outro insight, deixa eu aproveitar já que eu vou emendar depois tudo a pessoa que discordou vai levar. Mas pode continuar, e depois eu chamo quem discordou. Tá. É que assim, eu tenho ensaios que eles começam medindo alguma coisa, mas o resultado final que me importa é qualitativo. Eu preciso ter mais certeza disso em algum momento? Não. O VIM entende que isso aí, se o resultado final é quali, não tem o que falar. É quali. Por quê? Eu tenho até um vídeo também que eu falo disso. Pensa no objetivo da medição. No caso, quali não é medição. Ele pode ter base numa medição, mas no caso ele não é definido como uma medição. Análise de risco. Tudo que a gente faz em laboratório, em qualquer área do conhecimento, química, biologia e física, é análise de risco. Então, você está defendendo o consumidor de alguma coisa. Posso tomar água? Posso respirar esse ar? Posso comer esse alimento? Posso usar esse efluente? Sempre defendendo o consumidor de alguma coisa. Né? Esse é o nosso objetivo. Com isso, você tem o quantitativo, você obtém mensurando um valor, um intervalo de valores, e compara com o limite normativo para saber se aquilo é conforme ou não. E no caso do quali, a análise de risco, a curva já foi feita. Né? Então, no quali, é positivo ou negativo para uma bactéria, é positivo ou negativo para anticorpo de um determinado vírus, a curva já foi feita anteriormente. Então, o que significa o positivo? Significa um resultado posterior àquela região limítrofe da curva, que já foi estudada anteriormente em pesquisas. Então, essa é a ideia. Então, por exemplo, participei lá, detecção da proteína do vírus, do anticorpo contra o vírus da febre aftosa. Né? E aí, o que é o positivo? Aí, no caso, tem uma região de inconclusivo, mas depende da sua análise de risco. Vamos supor que fosse só positivo e negativo. E aí você teria digamos, uma distribuição normal, um valor estabelecido ali para dar margem de risco ao positivo. Passou daquele valor ali, o seu resultado já é positivo, com base não no seu mensurando, porque você não tem um mensurando, com base no mensurando de quem já desenvolveu aquela pesquisa anteriormente para estabelecer um valor limite e dizer que a coisa, se o sinal, digamos assim, a partir daquele valor, ele passa a ser um positivo. Então, ela é feita anteriormente. O quantitativo, não. Você está usando o seu resultado para saber se aquilo é conforme ou não. No qualitativo, o resultado da pesquisa já foi publicado, já foi definido em portaria, o que seja, em órgão regulador, e aí o critério do seu ensaio de propriedade já tem um parâmetro definido. Se der fora, positivo. Se der dentro, é negativo. A ideia é essa. Deu para entender? Deu sim, entendi. Então, claro. Beleza. Então, vamos chamar quem discordou lá da RP. Pode defender a repro aí. Quem foi? Foi eu. Oi, volta. Beleza. Tem que ser eu, né? Não, é porque eu concordo com o que você falou da parte do equipamento, mas, assim, a gente tem troca de analista, sim.
Tem que ter, né? Pelo amor de Deus, uma pessoa só faz o ensaio. E os dias, né? Pelo menos o tipo de ensaio que eu sou acostumada, né? Tem muito, é engraçado, assim, o tanto que a Repro, ela contribui, porque é bobeirinha, assim, é um dia que você acordou, sei lá, de mau humor e pegou a pipeta de forma incorreta e colocou um ângulo ali a mais nela, já influencia. Então, eu uso a parte da Repro, mas nessa condição. Eu acho que meio que forçar, né? Só para ter uma Repro, igual você falou, chamar uma pessoa que nem está envolvida ali muito no ensaio e tudo mais, realmente faz sentido. Mas também eu sei que tem laboratório do analista. Na verdade, igual eu te falei, não tem certo e errado. É questão, assim, de uma visão pessoal, uma interpretativa, sabe? Por que eu prefiro a RP? Eu não sei, eu acho que eu tenho que pensar com a cabeça não de uma área de origem, eu tenho que pensar por todos. Tem que pensar por todas as áreas. Pensando por todos, eu acho difícil sempre chamar alguém, sempre ter um recurso ali para você variar. Então, pensando de uma forma geral, eu acredito que a repetibilidade ela representa na rotina, no passo a passo, uma amostra atrás da outra, ela representa bem. Eu já vi argumentos defendendo a Repro por ela ser mais robusta, digamos assim, um pouquinho mais majorada, né? Até porque você tenta... porque não troca dia, né? Então, para mim, o trocar dia é o principal. Mas assim, às vezes uma amostra que está sendo analisada foi num dia só, não trocou o dia dela. Pensando em todas as amostras, ou cada amostra, como preferir, vai ter amostra que não vai ter 2 dias para ela. Naquele dia, acabou, passou. Foi avaliada. E a mesma coisa analista. Às vezes o outro não está disponível, então tem a amostra que passou sem o outro. Então, é defensável uma coisa e outra, mas assim, é mais costume. Eu tenho um pouco mais de costume de usar a RP por pensar na rotina. É porque eu quis fazer o papo da Clarice agora. É a Clarice que gosta de ficar pondo fogo. Não, tá ótimo. Mas assim, mais importante é o seguinte, usou lá, cadê a grandeza na equação? Correção de Repro, correção de RP. Né? Porque aí tem fundamento. Aí uma variável gera variância. Porque variância tem que ter a variável. Então, beleza. Fernando, a Anete está com a mão levantada, a Anete. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Boa noite, Fernando. Boa noite. Voltando aqui na questão dos ensaios biológicos, né? Na amostragem. Fiquei com uma dúvida, porque nos cálculos dos ensaios biológicos, um fator que entra é em relação ao volume amostrado, que é um pouco diferente do físico-químico, e no físico-químico a gente faz uma subalíquota dentro do laboratório, né? E no caso do biológico, esse volume, ele entra no cálculo final, e ele tem um peso considerável no ensaio, né? Porque você devolve esse quantitativo lá no final. Por exemplo, no ensaio biológico, são filtrados lá 200 litros, 300 litros, mas depois você corrige isso no laboratório, fazendo uma alíquota e analisando. Mas no caso do Bento, que você analisa a amostra inteira, você não precisa devolver, aí Guiomar me ajuda se eu estou falando bobagem, mas eu fiquei com essa dúvida, que você coloca o número de organismos que você encontrou em um volume de amostra coletado. Como que entra essa incerteza no final? Como que você considera isso? Bom, pelo que eu entendi, acho que você já me deu a resposta. Você já montou a equação pelo que você disse aí. Você falou esse equipamento número... não é calibrado e eu não consigo enxergar como corrigir isso lá, porque são equipamentos mais grosseiros de medida. Peraí, né? Você está falando equipamento de quê? De medição do volume de bentos que eu coletei no campo, né? Ele vai devolver uma área. Bentos não é volume, é área. É a área da draga, da área que a draga morde no sedimento. No final, como que você coloca essa área aí no cálculo? Anete e Guiomar. Lembrando que o Fernando não sabe o que é isso, explica para ele. Aí a Guiomar fala da draga, ele não fala que draga, o que é isso? Explica para ele. Tá pegando. A minha dúvida ficou mais porque o equipamento que faz essa medida, ele não é calibrado, né, Guiomar? É grosseiro. Então, mas tem certeza não considera? É porque eu nunca vi esse ensaio, mas é a medida dele que entra no cálculo? Ou você unidades dividido pela área? Pela área, o número de organismos por área.
Então, modelo, você já viu, né? Se você pegar um número contado e dividir por uma área, essa área é o quê? É retangular? É lado vezes lado? Então, aí eu já tenho 3 grandezas no modelo. Eu tenho o valor contado, se você quiser a correção de RP, tem uma quarta, ou repro, né? Aí eu vou ter, no denominador da fração, lado vezes lado. Aquele equipamento só tem ele para medir, então é a medida dele que entra no cálculo. E aí, ele é grosseiro, ele não tem calibração, ele não tem esses dados mais finos que a gente está acostumado em laboratório, assim, né? Porque eu imagino assim, realmente tem ensaios que é muito difícil garantir rastreabilidade, não é uma coisa trivial mesmo, não. Eu tenho outros ensaios também que não tem instrumento calibrado e nem é possível ter, deve ser o caso desse. Nesse caso, incerteza, ou resultado com incerteza, você pode fazer, não depende de uma rastreabilidade vinda de um material, uma calibração, entendeu? Você tem lá, a equação não está pronta, é o resultado dividido pela área. O que me impede de fazer? Incerteza do resultado é igual a raiz quadrada. Derivada parcial da contagem vezes a incerteza da contagem ao quadrado, mais a derivada parcial dessa área, no caso lado, vezes a incerteza desse lado ao quadrado, mais a derivada parcial do outro lado, vezes a incerteza desse outro lado ao quadrado. Posso fazer isso, não posso? Estatisticamente, Pode. matematicamente. A medida bruta, sem os dados de calibração. Por que não? Pode tentar. Agora, o que vai acontecer? Eu acho que, mesmo ele sendo robusto, pode não contribuir com nada, né? Porque a incerteza da contagem é maior. A Guilmar está discordando ali. Entendi. Eu vejo ela balançando, eu queria ver o que ela está discordando. É muito bruto. Não vale a pena entrar? O que é que você está Eu acho que não vale a pena. Não se usa normalmente a incerteza nesses ensaios. Deve ser porque é aquilo que eu estava falando. Pode ser que, mesmo sendo bruto e você colocasse a incerteza dessa área, pode ser que ela não faça nem sombra na hora de contar. Então, isso em biologia é comum. A mesma coisa, a contagem de bactéria que tem lá, micropipeta para preparar, tudo bem, ela é calibrada, mas a calibração dela ela vai sumir diante de uma RP ou uma repro de contagem. Mas não tem problema. O importante para mim é o modelo. Se o seu modelo está legal e você fez a conta, ótimo, está representativo, está de acordo com a natureza daquele processo, então tá bom. É isso que importa, é a matemática ficar redondinha para não ficar coisa solta, né? Vou botar uma fonte qualquer aqui, não. É modelo e certeza. Sempre assim. Entendi. É novidade para mim esse ensaio, eu nunca vi esse que conta em área. Eu tenho uma cliente, deixa eu contar, eu tenho uma cliente que ela estava me explicando esse ensaio, sabe como que é? Vê se eu falando besteira, meninas. Eles vão para o campo, lá para o rio, aí na beirada do rio tem umas pedras. Aí eles vão raspando, não é? Outra. Oi? É um dos tipos de amostragem, né? Aí você vai pegando lá, assim, raspando com o equipamento, aí pega aquele negócio, e esse bentos, traduzindo em micro-organismos, são... Fala um exemplo de um bicho. Larvas de inseto. Então, são grandes, né? Então, quando a Guilmar fala em grosseiro... A larva do mosquito. Pois é, larva de mosquito. Então, são micro-organismos visíveis, inclusive, visíveis, né? a olho nu. A olho nu. Por isso então, que você olha... porque é um negócio gigantesco frente a uma contagem de bactéria, por exemplo. Com certeza. E aí você pode contar no dedo, assim, 1, 2, 3, 4. Eu imagino que, nesse caso, a chance dos números estarem muito próximos entre os técnicos, vê se eu estou falando besteira, é muito maior do que numa contagem pequenininha no microscópio, né? Porque você tem lá um volume... Agora na parte de identificação, às vezes. Isso, né? A diferença vai estar na identificação. A dificuldade, mas você precisa... Eu acho que nem dá muita, né? Por conta do tamanho dos bichos, né? Não tem campo, porque no microscópio você olha um campo, se você dá uma mexidinha, pronto, acabou, já é outro universo, né?
Pensa numa pulga, mais né? ou menos, que é o que a Guilmar está chamando de grosseira, é isso, né, Guilmar? Então, eu estou sentindo que essa área pode fazer diferença, hein? Porque se a coisa é mais precisa do que o universo micro lá dos pequenininhos, pode ser que a área faça alguma diferença. Teria que fazer a conta com dado real para ver. Pode ser que faça. Essa parte eu já não sei. Eu só sei explicar o resultado. Em distribuição agregada, é muita variável que não dá para controlar. Não, sempre tem. Isso aí sempre tem. Não tem, né? Aliás, se a gente pensar a fundo, qualquer ensaio, até os químicos, os físicos, é assim, tem variável que você nem imagina que, mas aí o que você faz? Você tenta manter alguma metodologia padronizada para poder não ficar bagunça, né? Tenta controlar alguma coisa. Obviamente que você não vai conseguir controlar tudo, variações de temperatura, variações de umidade, as grandezas que... Enfim, tudo interfere, mas a gente tem que saber até onde parar. Nosso modelo de equação ele tem que ter um limite, né? A minha dúvida foi justamente por isso, porque nós tivemos que calcular no laboratório, né, ou estimar essas incertezas, e eu fiquei muito na dúvida em relação a essa questão do campo, até que ponto ela contribui ou não, vai influenciar ou não no resultado. Acabou que a gente achou mais viável fazer testes de repro, porque não tem nada calibrado no ensaio, a lupa não é calibrada, a medição de campo não é calibrada. A não calibração não impede você fazer um teste. Pode calcular. A única coisa que você vai fazer é derivar a equação do mensurando. Seu mensurando, a princípio, tem 3 grandezas só. É contagem, lado e lado. Então, se você fizer a conta do resultado médio de uma contagem real que você tenha feito e fizer a estimativa de incerteza na lei de propagação, você vai avaliar quanto que aquilo ali contribuiu. Pode contribuir muito, pode não contribuir nada. É questão de testar. Você pode testar. A única coisa que pode ter uma dificuldade aí é na derivada, mas são derivadas mais simples, porque a equação é muito simples. Contagens dividido por lado vezes lado, praticamente. Sim. Então, a derivada da contagem vai ser 1 sobre a área, a derivada do lado vai ser menos a contagem sobre... Enfim, vai por aí afora. Vai derivando. Mas é tranquilo. O modelo até é simples de montar. Né? Não, entendi. Entendi. Bom, aqui ainda não apareceu. Mas... Oi. Aí a gente já está... eu acho que não dá tempo assim, de abrir uma planilha para fazer agora. Não, né? Teve percebi. Muita dúvida, né? Não, a gente já chegou em 1h40, né, de live. Daria para você botar uma coisa simples dessa parte do mensurando a derivada, ou fazer uma fórmula, botar um... Para fechar aqui, será que dá tempo? A gente pode tentar fazer isso aqui no tempo recorde. Mas dá para fazer uma estimativa aqui. Só indicar. Eu vou pegar um modelinho aqui que eu tenho e acho que a partir dele eu consigo fazer isso bem, bem rápido. Quer ver? Eu até tinha aberto um arquivo aqui, mas vou abrir outro. Acho que vai ficar interessante para esse exemplo aí, que é um ensaio que eu nunca tinha tomado conhecimento. Vou pegar um modelo emprestado aqui. Deixa eu ver aqui. Este mais recente. Pegar um modelo da gravimetria. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela aqui, ó. C3. Cadê? C3. Tô chegando. Cadê? Não é aqui não. Compartilhar. Ué. Tô tentando compartilhar aqui. Espera aí. Aqui. Share. Isso. Vocês estão vendo meu Excel aí? Apareceu? Ou ainda não? Sim, está aparecendo. Tá? Então, aqui, isso aqui é a estrutura básica de qualquer modelo de medição. Grandeza, símbolo, valor médio,
Meio, intervalo, unidade, tipo, distribuição, já deve ter visto alguma vez na vida. Divisor, incerteza, coeficiente, contribuição. Vou parar por aqui, não vou falar de nada de expandido agora, não, só para a gente focar no mais importante. Então, pelo que eu entendi desse ensaio, o que eu poderia ter? Vou montar de uma forma mais completa. A grandeza. Contagem única. Esse ensaio tem alguma repro? Eu esqueci o nome da espécie lá das larvas. É possível. Pode fazer? Vamos botar aqui uma correção de repro só para constar. Ou de repê mesmo, tanto faz. Não, vamos pôr repro interna. Repro interna. E aí eu vou enumerar aqui as grandezas. Agora eu vou botar o lado vezes lado lá, só para a gente ver como é que ficaria o modelo nesse sentido. Aqui é o lado da área, o lado da... Enfim, lado 1 e lado 2. Para calcular a área. Né? Eu vou dar um símbolo aqui. Chamar de C. C repro vai ser a... C... O Excel travou. Não está querendo escrever. O Excel deu uma travada aqui. Peraí, gente. No teclado, na verdade. É só aquele arquivo. Não, agora voltou. Correção, repro, vou chamar assim. E aí é que eu vou chamar simplesmente L1 e L2. Aqui, como eu não tenho nada, equipamento calibrado, não tem resolução, então não tenho que pôr essas correções, eu não tenho mais nada. É essa a informação que eu tenho, né? E aí eu vou entrar com os valores médios, aqui, quando tiver de alguma amostra, né? Aqui, eu tradicionalmente faço essa coluna de mais ou menos, porque eu percebi ao longo do tempo que facilita o entendimento, para a pessoa não botar incerteza na coluna errada, valor médio na coluna errada, né? Unidade, aqui é unidade dimensional, contagem é 1, aqui também é 1, aqui é... A área sai em quê? Metro por metro? Centímetro. Centímetro, né? Bem. Uma vai dividir pela outra, vai multiplicar embaixo, vai sair por área, centímetro quadrado. Então, o resultado sai em centímetro quadrado, ou centímetro quadrado, na verdade, certo? Tipo, aqui, como a contagem eu separei da correção de repro, eu vou botar que a contagem é B e a correção de repro é A. Se você quiser usar só uma variável para representar as duas, você coloca A, né? Porque o pessoal vai te exigir alguma coisa tipo A. Apesar que não é obrigatório ter tipo A. Tem modelos que não tem, normal. As distribuições que eu vou utilizar, como é medida de lado, aí essa medida de lado do equipamento eu vou ter que contar basicamente só com a resolução dele, né? Não tenho mais nada além disso, não tem calibração nem nada. Então eu vou... É analógico, né? Vou botar uma distribuição triangular para os lados. Normalmente, equipamento analógico é que mostra... Não tem mostrador digital. Você vê ponteiro, uma indicação. Então eu vou em triangular. Na régua. Então põe triangular. Na correção de repro, como ela é do tipo A, toda vez que eu tenho tipo A, eu vou pôr T-student. T-student. É aquela irmã da normal, né? E tipo B eu vou pôr normal. Não, aqui é contagem, poação. Então eu vou ficar com esse modelinho aqui. Isso aqui são suposições estatísticas, não quer dizer que está certo ou errado, eu acho que faz mais sentido. É uma contagem única, todo modelo probabilístico que descreve uma contagem única é poação. Divisores, ou seja, a primeira estimativa de incerteza eu vou dividir por quem para chegar na incerteza combinada. Então na triangular eu já tenho que é raiz de 6. Raiz de 6 aqui também. Porque o instrumento é assim, é triangular, vou usar a raiz de 6. Aqui eu esqueci de pôr B e B, né? B e B.
O divisor agora, T-Student, é sempre... Aqui eu tenho duas alternativas, mas a segunda alternativa eu não aconselho ninguém a utilizar. Isso aí é só casos especiais. Eu sempre coloco 1. Tem gente que põe raiz de N. Esse raiz de N aí não é bem assim, não. 1 representa a variabilidade do todo. Se eu estou usando duas pessoas para contar uma correção de repro, eu não posso tirar a variabilidade da média dessas duas pessoas. Eu quero a variabilidade do conjunto das duas, e não da média. Se eu quisesse a variabilidade da média, eu usava a raiz de N. Variabilidade do conjunto, eu tenho que usar 1, manter o desvio padrão que eu calculei, né? O único ensaio que eu aconselho a usar raiz de N é ensaio de ruído, que tem 300, 400, 500 medições, e eles querem a média. Eu quero a variação média. Aqui não. Em química, física, biologia, eu quero a variação do todo, não quero variação média. Poisson. Por definição, o intervalo que eu vou colocar aqui já vai ser o de certeza padrão. Então, mantenha 1. Incerteza. Aí, como é que você vai programar isso aqui? Ó? Incerteza, coeficiente de contribuição. Incerteza é o meio intervalo que você vai estimar dividido pelo divisor. E a contribuição vai ser a incerteza vezes sua derivada, que é chamado coeficiente de sensibilidade. Pronto, isso aqui já matei. Se estiver muito rápido, eu dou uma reduzida aqui, volto, vocês me falam. Contribuição está aqui. Agora, o que me falta? O modelo da planilha... falta o mensurando, né? Principal. O que é o mensurando? O que é o seu ensaio? Número contado. Cadê? Aqui. Vai entrar aqui. Mais a sua correção de repro, que vai ser 0, mas aí vai ter o desvio padrão dela. Sobre, aí eu ponho em parênteses, o valor da área. Lado vezes lado. Vou botar um parênteses aqui. Lado vezes lado. Esse é o mensurando. Tudo no meu cálculo é isso, essa célula. Se não tiver essa célula no cálculo, não é numerologia, não adianta nada. Né? Eu vou estimar o quê? Esse é o valor, vai aparecer, mais ou menos o valor da incerteza combinada, que nesse caso eu vou calcular. Não tem covariância, eu posso simplesmente fazer a raiz da soma de quadrados. Soma quad. De quem? De quem eu chamei lá, das contribuições. O modelo, o esqueleto do resultado está quase pronto, só falta calcular as derivadas. Então, aqui, eu sempre vou derivar com relação a quem está aqui. Derivada com relação à contagem e à correção de repro, ela é uma soma dentro de um parênteses, é a mesma derivada. Deixa eu colar aqui. Opa, minha internet está instável. Coeficiente. A derivada é só trocar isso aqui por 1. Aí são conceitos do cálculo, né? E aí eu faço a mesma coisa para a outra, para a sua correção. Aqui. Agora eu tenho um lado, né? Ou seja, para derivar quem está no denominador da fração, eu vou trocar o sinal da fração e elevar a variável ao quadrado. Essa é a definição de uma derivada parcial de uma variável que está no denominador. Então, eu vou pegar aqui para facilitar a minha vida, colo mensurando lá e mexo nele. Troco o sinal. Quem que eu estou derivando? É 6, então é 6 vai ao quadrado. Pronto, só isso. E aí, muito semelhante, é 7 ao quadrado na de baixo. Derivadas, aqui eu boto ao quadrado, tiro o quadrado do E6 e mantenho o sinal de menos. Pronto, acho que agora está tudo certo. Isso é uma planilha de resultado, ela está pronta, ela só está esperando os dados, as amostras, né? Ou seja, então, se você perguntar, tem uma planilha de resultado? Tenho, está aqui, eu acabei de fazer. Vou salvar até aqui. E aí você vai me dar um resultado, por exemplo, aqui a contagem deu tanto, a correção de repro já posso colocar que é 0. Tem hora que ele não quer entrar com valor 0. Agora entrou. O lado, quanto que é o lado aqui da área, só para a gente ter uma ideia? 40 por 25, sei lá. Chuta. Vamos botar, então. Vamos supor que a incerteza disso aqui, pela resolução que você está olhando ali, seja de 2 ou 3 2 centímetros. Acho que já está bastante, né?
Vamos supor que seja 2 para cada lado. Beleza. A correção de repro, aqui vai entrar o desvio padrão de repro interna que você estimou, desvio padrão das contagens, né? E na contagem, aqui vai entrar o valor médio da contagem, das duas ou N contagens, e aí o meio intervalo vai ser definido pela Poisson, que eu defini que é Poisson. O desvio padrão de uma incerteza de Poisson é a raiz do própria contagem média, que seria o parâmetro lambda da Poisson, da distribuição de Poisson. Então, se eu contei 100, a incerteza esperada para aquele 100 é 10. Se eu contei 25, a incerteza esperada para aquele 25 é 5. Assim é a Poisson. Se não quiser usar, não tem problema. Usa só a repro e pronto. Não é obrigatório. Agora entra a média de contagens, não sei quantos foram encontrados aqui, e 200, o desvio padrão. Chuta 200. 200. E um desvio padrão dessa poderia ser 20, talvez, ou 10, 15. Ou não? Não dá isso tudo. Não entendi. Quanto que dá a diferença entre um analista e outro? Mais ou menos. Digamos... 180. Tá, então ficaria 10% de mais ou menos daria de diferença, assim. Vamos botar 20, então, aqui. Seria o desvio padrão, né? Então, o resultado por centímetro quadrado, vamos ajustar essas casas, seria isso aqui, ó. É notório que uma domina as outras, né? Deixa eu ver como é que eu vou acertar as casas decimais. Não posso deixar com muitas casas decimais, tem que deixar 2 algarismos significativos ou até mesmo um algarismo significativo, ou até 2 eu posso usar, e o mesmo número de casas decimais. A contagem de organismo, daí já entra nessa, não, né? Aqui ele está calculando quantos micro-organismos tem por centímetro quadrado. Aí dá 0,20 mais ou menos 0,03. Se for o valor reportado. Aí eu queria mostrar, tá para cá, ó, aqui, ó. Contribuição. Olha só quem é que está contribuindo mais, né? 001 e 002. A área de fato contribui quase nada. Porque você compara, são as contribuições aqui, ó. A grande contribuição é a repro. Com o meu modelo teórico associado, ela majorou um pouquinho essa incerteza aqui, né? Porque eu associei o teórico mais a repro, combinado com a repro. Se você pegar só a repro, daria 20%, que é quase 20%, 0,02, que é quase o que está dando aqui. Aqui deu 0,03, porque eu associei o modelo teórico também de Poisson, né? E é notório, você veja que a área não contribui praticamente com nada. Essa é a realidade. Então, essa aqui é a sua planilha de incerteza, ou de resultado com incerteza para esse ensaio. Está pronto. Só isso. Aí, cada amostra você pode fazer para todas as amostras, né? É só trocar aqui os números. E ela vai calculando e você vai publicando. Vai calculando e vai publicando. Para cada amostra. Se quiser fazer um resultado conjunto de várias amostras e quiser colocar uma correção de amostragem, você vem aqui, coloca embaixo mais uma linha, correção de amostragem, e faz o processo da mesma forma. Beleza? A gente pode ganhar essa planilha? Pode, manda aí, ganha de brinde. Mas inscreve no canal lá, hein? Tá. Fernando Cunha Incerteza. Se inscreva no canal. Ô, Fernando, para ver a gravação da aula, tem que ir lá no seu canal, ué. É porque tem gente que só vê e não escreve, né? Você consegue baixar e colocar aqui no chat? Ô, Guilmar, vai fazer sozinha lá no Excel. Só história. Esse aqui, deixa eu chamar uma aula magna aqui, quer ver? A bióloga. O biólogo sofre demais, né, amiga? Bióloga só copiando e entrando no... Eu quero ver como é que eu coloco isso aqui no chat. Será que dá? Cobra dela um guia de viagem que ela está vendendo. Cobra dela pela... Tem isso aí, é? Não estou sabendo, não. Ela tem um projeto maravilhoso, meu filho. Olha só. Olha só, Fernando, a Liliane falou que está inscrita no seu canal desde o Colab. Legal.
Foi naquela leva que eu ganhei uns 50, né? Quase. Chama aula magna, eu estou mandando aí, ó. Acho que vai dar aula. Chegou. Tem só esse modelinho que nós fizemos aqui. E esse modelinho vai ser só para quem estiver no Zoom, né, gente? Porque eu não vou compartilhar esse modelo para quem não participou da aula, não acho nem justo. Quem está aqui, baixa esse trem aí no computador. Isso. Lembrando que aqui eu estimei só a incerteza padrão combinada. Eu não falei nada de expandida, até porque isso aí em biologia é complicado. Mas já ajuda bastante. Se quiser só multiplicar por 2 depois e falar que é expandida, o pessoal geralmente aceita. Mas esse aí representa bem isso aí, que é um ensaio que eu acabei de aprender, que também nem sabia que existia. Muito legal, né? Beleza. O que eu sempre digo, gente, eu aqui na minha empresa, eu faço o seguinte, o Fernando sabe, já fez muito para mim. Quando o cliente me contrata, eu nunca fiz um curso aberto de incerteza na Lindsay, nunca. Você nunca me viu vendendo um curso de incerteza. Quando o cliente me contrata, eu faço uma oficina em company, onde eu convido o Fernando e outros especialistas que já conhecem o modelo, sentam com os técnicos, conta para os técnicos como que funciona o resultado, aí o Fernando vai junto com o pessoal do laboratório e constrói a planilha deles, com os ensaios deles, com os equipamentos deles, com as características deles, e aí funciona muito bem, obrigado, porque ninguém precisa saber essas fórmulas todas, negócio de cabeça, né? Ele tem que saber aplicar. E aí, se você tem um profissional que sabe fazer isso com você, o céu. Então, assim, esse foi eu tive vários acertos na minha carreira de empreendedora na consultoria. Agora, esse é um dos maiores acertos, porque eu nunca tive problema, nunca com incerteza. Desde o dia que eu entendi que não adianta chamar o Fernando como consultor de certeza, ele não vai te entregar uma planilha. Agora, ele nunca viu, nem sabia que existia esse ensaio de bentos aí. Agora saiu uma planilha para o ensaio de bentos aqui num bate-papo. Ora, dá para explorar muito isso, viu, Fernando? Eu acho que você... Mas eu sempre falo para as pessoas que essa prática da oficina, se não me engano, começou, pelo menos assim, a primeira vez foi lá na Embrapa, né, que a gente fez. É lá na Embrapa. Foi, assim, é outra experiência, não é igual, não adianta eu chegar aqui para fazer essa aula, abrir um PowerPoint, começar a falar de teoria, ninguém ia se interessar, porque eu preciso ver o que as pessoas estão fazendo, né? Uns são químicos, eu já conheço, mexo com curva de calibração, que eu já mexi, conheço. Agora, tem outras novidades, aí sempre aparece alguma coisa. E aí você monta, entende o modelo que a pessoa está te passando, porque a pessoa sabe na prática o modelo, ela só não sabe ainda passar para o papel. Traduzir para a planilha do Excel, né? Matemática, Aí falando, não, tem que contar e dividir. Opa, contar e dividir, isso aí dá a fórmula. Então, você monta a fórmula. Foi isso que eu acabei de fazer. E os detalhezinhos lá, os detalhezinhos, tipo A, B, distribuição, que também não é o mais importante, mas tá aí. E o pessoal aqui, o Leandro falou que não conhecia o seu canal, acabou de ver e tem muito conteúdo importante. Parabéns e obrigado. Beleza. Gente, eu sempre faço um exercício aqui no final, né? Para saber se valeu, né? Se tiver valido, coloca aí no chat, porque a gente precisa exercitar o chat. Vamos colocar se valeu. E vamos tirar uma foto, porque ninguém é de ferro, nós temos que postar. Eu até já postei um videozinho da gente aqui, mas eu quero... Vamos tirar uma fotinha, né, gente? Eu tenho uma pasta com tanta foto de mentoria que eu já nem sei de onde, nem quem, nem que mentoria, nem o que é, mas eu tô lá. Então, um dia eu vou fazer um vídeo. Vai ficar um monte de foto de quadradinho de rosto assim, vai custar identificar depois. Vai dar muita visualização como é que chama? No Reels. Pode ir lá. Marlon. Eles não apareceram. Vamos só nós aqui, então. 1, 2, 3 e... Pronto! Vou colocar nos grupos, vou te mandar, Fernando. Quem sabe esse é o primeiro post do Instagram. Aí, parabéns, foi ótimo, excelente. Guilmar falou que valeu. Saiu até planilhinha pronta, parabéns, muito obrigada. Todo mundo falou que valeu. É isso aí, gente, valeu. E aí, né, Fernando, com a sua aula,
nós encerramos, então, os encontros da comunidade Infinity. Eu tinha feito uma besteira, falando que era 1 ano, a Guilmar me lembrou muito bem lembrado que eram 2 anos, então os vídeos estão disponíveis até abril de 2022. Favor não procrastinar, porque, né? A gente fica procrastinando 1 ano. Aí eu ponho no grupo assim, olha, vai só mais 1 mês. Ai, meu Deus! Aí agora que eu vou deixar, que vai ficar o que realmente foi combinado, que era abril de 2022, vocês não procrastinem, gente. A Clarice falou, Kelly, hoje nem fui e eu a que provocou a discussão, deve ser hoje não fui eu. Hoje não fui eu. Hoje não fui eu. É porque eu já acho que eu sou amiga do Fernando já, porque a gente fica conversando no Instagram, aí eu já acho que eu sou íntima. Pois é, é a beleza das redes sociais, né? Olha, o Fernando saiu. Ele caiu. Parece que caiu. Caiu. Tá bem ruim, eu também caí antes. Tem dia que tá difícil. O Fernando saiu, o Fernando caiu, depois ele volta. Também, se ele não voltar, nós já agradecemos. Eu vou conversar com ele aqui depois. Pessoal, muito obrigada mais uma vez, né, por estarmos juntos, pela confiança de vocês no meu trabalho. Fiquem muito à vontade. Eu só não tenho mais o compromisso, como eu falei da última vez, de ficar gerenciando o grupo. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou, talvez, transportar todo mundo para a minha comunidade de alunos, para eu não ter que ficar olhando um monte de grupos. Mas a comunidade de alunos eu sempre respondo, sempre dou retorno, tá? E vocês precisarem de mim, vocês sabem. O Fernando mandando mensagem aqui no WhatsApp. Ele falou, caiu na hora da foto, mas eu acho que ele saiu na foto. Ele voltou, vamos tirar uma foto com ele. Vamos tirar foto com ele, né, poxa? Tá bom, gente? Assim, o Marlon apareceu, muito bem. Aí, vamos tirar foto, Fernando. Você postar no seu Instagram. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Pronto, agora tá todo mundo na foto. Então tá, gente, qualquer coisa, chamem. É um prazer enorme. Eu adoro estar com vocês. A minha meta agora é fazer pelo menos 1 vez por mês. Minha meta pessoal não é promessa. Encontros como esse para todos os meus alunos. E aí posso convidar o Fernando de novo, depois posso convidar a Patrícia, ou eu mesma falar de alguma coisa. Meu próximo passo, agora, vou contar para vocês, vai ser o lançamento do meu programa Lead Acesso, que vai formar auditores líderes, já tem até aluno aqui, vai formar auditores líderes, não é curso, não, vai ser da 17 a 25, da 17 a 43 e da 15 a 189. Vai ser eu, professora Ana Cristina Folador, Felipe Albano, Patrícia Trentin, Raquel Savino, seremos os mentores desse programa de formação Lead Acesso. Mas antes eu vou dar curso gratuito da 17 a... Vou fazer aqueles barulhos que eu faço. E vai ser um Lead Assessor que vai pôr fogo no país, tá, gente? Então, vocês fiquem ligados aí que vai ter muita coisa boa, muita live, muita aula, tá bom? E aí, a gente vai sempre continuar fazendo barulho. Aqui, então, o prazo de ver lá na plataforma vai até abril? De 2022, é. Bom. Não, mas do Infinity é auditoria, né? E o prazo da plataforma para gente? Eu não fiz o curso. O da 17, vou te falar com você o negócio. Até parece que você precisa fazer curso da 1725. Mas eu quero ver. Só para assistir às aulas. Aproveitar. Aí eu tenho que ver, eu acho que de vocês é setembro. Isso, aí você falou que ia dar mais um prazinho, lembra? Isso. Aí eu falei que era setembro. Aí a gente vai lá. Mas deve ir até 2022 também. Então tá bom. Eu não gente, sinceramente, tem toda uma estrutura aqui por trás, tem a plataforma, tem tudo, mas eu não estou nem aí. Por mim, eu deixava o curso para sempre. Entendeu? Fica lá, quem quiser assistir, vai e volta. Eu estou até pensando em deixar vitalício, entendeu? Pensando. Mas se eu deixo o trem vitalício, ninguém vai fazer.
E eu estou muito afim de fazer com que as pessoas façam os cursos. Até para eu ter depoimento, né, minha gente? Porque eu preciso ter depoimento para trazer mais alunos para minhas plataformas, né? Como, né, Lili? Para eu comprar umas... A Lili caiu. Só porque eu ia falar com ela. Para comprar umas... Mas você já está bombando muito, Marília. Não precisa de mais, não. Nossa Senhora, já é muita bomba. Eu fico aqui, minha filha. E as minhas cabecinhas... A Lili saiu. A cabecinha fica fervendo. Esse Lead Assessor vai ser um escândalo. Todos os conteúdos serão internacionais. Desculpa aí, porque né, a Ana Cristina Folador, né, como uma das mentoras, e a gente está desenhando o projeto juntas, então está saindo um trem bom demais. Vamos aguardar. Parabéns, parabéns. Muito chique. Obrigada, gente. Eu estou esperando um abraço. Eu estou esperando a Kelly lançar um de metrologia química também, sabe? Ah, gente, a Kelly está com inscrição aberta para o curso de validação de métodos. Vai ser no final do mês. Tá? Vai ser ao vivo, vai ser de manhã, né? Estou caminhando aí, tá, Clarice? Na ideia. Borboleta está seguindo os passos. Vai dar tudo certo. Gente, então, um beijo para vocês, boa noite. Nos vemos por aí. Eu dou notícias lá no grupo. Fernando, mais uma vez, muito obrigada, viu? Aí amanhã eu te mando um vídeo para você subir lá no seu canal. Tchau, Anete. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.